Ok? Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao 15º encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Desde essa segunda-feira, né, 2 encontros atrás, a gente começou o estudo dos laços. Então, a gente tem esse terceiro e último mecanismo aí, fundamental de organização de instruções. Os primeiros eram o sequenciamento, uma após a outra, e a seleção. Vimos já dois laços que são possíveis, os construtos relativos a laços do C e do C++, que são o laço for e o laço while. Hoje eu vou trazer um terceiro e último, que é uma opção que vocês vão usar com menos frequência que as duas anteriores, mas é bom que você tenha ciência e conhecimento dela, porque em alguns contextos a legibilidade do código fica beneficiada de usar um do while em detrimento dos outros dois, né? Feito isso, eu vou mostrar mais um algoritmo, que esse é um algoritmo que também se beneficia desse novo laço. Em seguida, eu separei para vocês uma série de exercícios que envolvem laços de repetição de forma geral, e vocês também vão poder sugerir exercícios da prova, das listas, do simulado, algum exercício que vocês queiram que a gente comente aqui as soluções para que vocês possam praticar um pouco, né? Semana que vem a gente vai avançar para tópicos mais interessantes. Como eu falei, as porteiras agora estão abertas, né? Estamos aí com condição de escrever a princípio, né, qualquer tipo de código. E o que falta para escrever códigos maiores, mais interessantes, são outros recursos um pouco mais avançados que a gente vai discutindo aí agora na segunda parte do curso, né? Que a parte fundamental se encerra hoje com o último dos laços. Esse é o fundamento da linguagem. Como eu falei, tem gente que trabalha profissionalmente e sabe essencialmente o que a gente está sabendo aqui agora, pouca coisa a mais. Então esse é de fato o fundamento. Agora a gente vai somar aí agora técnicas mais avançadas, somado naturalmente com a experiência e a prática de escrita de problemas e de solução de problemas, né? Escrita de códigos que solucionam problemas. Então aí tem uma parte talvez aí mais importante do que a linguagem em si, que é, como eu falei, a capacidade de solução de problemas, que envolve naturalmente muita experiência, muita prática e conhecimento de outras áreas que não só a programação. Então é um processo aí que a gente começa agora em APC e não vai se encerrar aqui, vai continuar aí ao longo do seu estudo, da sua graduação inteira e naturalmente durante a sua prática profissional também. Vamos lá então para o último laço dos três. A gente já tinha falado do for e do while. Hoje a gente tem o laço do while. Esse laço aqui é muito parecido com o while e ele tem a seguinte sintaxe. Você vai usar a palavra reservada do, que é a palavra reservada nova de hoje, e a palavra while que a gente já conhece. E o que Professor, aconteceu? você não está compartilhando a tela. Perdão, pessoal, eu sempre cometo esse equívoco porque aqui na tela do OBS já aparece, mas porque ele está gravando minha tela, não a do Teams, né? Deixa eu compartilhar aqui agora. Aqui o Ítalo também tinha me avisado. Pedro, obrigado a vocês todos por terem me avisado. Imagino que agora vocês estão enxergando, né? Estamos vendo. Então eu vou ter a palavra reservada do começo o meu bloco aqui. E uma vez finalizado o bloco, aí sim segue a palavra while com a condição. Então ele lembra muito o while, porque é essa parte final aqui, com a diferença que o while é encerrado com ponto e vírgula, porque agora o bloco não segue o while, ele antecede. Veja que o bloco está antes do while, ele sucede o do. Esse bloco aqui tem a mesma estrutura que o próprio bloco do while tem. Eu posso usar opcionalmente um break para encerrar ele definitivamente em qualquer momento. E posso usar o continue também para forçar imediatamente um salto para a condição. Então, qual é a diferença fundamental entre um while e um do while? A diferença é que quando você tem um while, você só vai executar o bloco se a condição for verdadeira. Então pode acontecer de você não executar o bloco nenhuma vez se você chegar numa linha que tem um laço while e a condição já é inicialmente falsa. Então ele avalia a condição, entende ela falsa, não executa o bloco e segue a execução adiante para depois do bloco. No do while, a única diferença é essa, porque eu vou ter garantida a primeira execução do bloco. Então eu vou entrar, executar o bloco e vou testar a condição só após a finalização da primeira execução do bloco. Então é uma variante do while que te garante pelo menos uma execução. O while pode executar de zero infinitas vezes, né, dependendo de como a condição se comporta. Já o do while vai se repetir de uma até infinitas vezes, porque essa primeira é garantida. Então ele vai entrar no bloco incondicionalmente da primeira vez, porque a condição só é avaliada ao final da execução desse primeiro bloco. Então, em termos gráficos aqui, quando você tem um laço while, a sua execução está vindo aqui, vamos olhar aqui o fluxograma, aqui ele vai testar a condição C. Se ela for falso, ele imediatamente sai. E se ela for verdadeira, aí sim ele executa o bloco e volta a fazer o teste aqui. Então, quando ela é verdadeira, você tem um bloco aqui associado, você executa o bloco, volta a testar a condição. Mas se você chegou, estava inicialmente falso, vai para cá. No do while, a coisa acontece assim, ó. Você tem a execução do programa, você chega no bloco, depois que você executou o bloco, aí você tem a condição C.
Ok, a condição é verdadeira, você executa o bloco. Senão, você sai por aqui. Então veja que o bloco vai ser executado uma vez e para cada vez que a condição se permanecer verdadeira, ele torna a ser executado. Mas o bloco tem essa garantia primeira. E veja que o bloco está após a condição, de tal forma que qualquer execução do bloco depende dessa condição estar verdadeira. Então, inicialmente, tem que estar verdadeira para ter pelo menos a primeira. Aqui vai ter a primeira, depois se avaliar a condição. Se a condição for falsa, naturalmente, se encerra. Não, é falsa, é verdadeira, volta a executar o laço. Então, essa é a diferença aí de comportamento desses dois laços. Vocês vão usar, na prática, talvez entre 70% e 80% das vezes usar o laço for, 15%, 20% das vezes vocês vão usar o while e 5% ou menos por cento das vezes vocês vão usar o do while. Tem muita gente que nem usa, acaba fazendo bota um if antes e tudo, que no fim das contas é desnecessário, né? Porque o do while está aí justamente para evitar essa necessidade de você ter que fazer um teste, a mais ou a menos, a depender de como você formula, mas se você souber só um dos três, você consegue replicar os outros dois, né? Dependendo do que você escolher, os outros dois são mais ou menos facilmente replicáveis, né? Se você, claro, conjugar isso com seleção. Mas a ideia é essa, que você tenha três alternativas e se você dominar as três, você vai optar sempre por aquela que, dentro do contexto do problema que você está se propondo a resolver, tenha a melhor leitura, né? Que deixe o mais claro possível o fluxo das suas ideias, né? Não só o fluxo de execução, mas o fluxo das ideias. Quem esteja lendo o seu código e acompanhando, consiga entender quais são suas intenções e cada um desses laços aí expressa um tipo de intenção, né? Então eu tenho um algoritmo aqui que ele é muito interessante para usar o do while. Dá para fazer ele com os outros dois, mas com o do while ele fica bem legal, que seria determinar o número de dígitos decimais de n. Então imagine que você tem um inteiro n pertencente aos inteiros. Você tem um número inteiro n e você quer saber quantos dígitos decimais ele tem. Por exemplo, exemplos aqui. Eu vou chamar essa função aqui de n. Vou chamar aqui de função dígitos de n. Então, alguns exemplos aqui para a gente acompanhar. Primeiro exemplo, o número de dígitos do número 7, por exemplo, é somente um dígito decimal. Se eu estiver calculando o número de dígitos decimais de 100, então são 3 dígitos decimais, o 1 e o 00. Veja que eu só conto os dígitos significativos. 0 à esquerda não faz sentido, porque essa contagem ficaria sem propósito, porque por cada número teria infinitos dígitos se você considerasse zeros à esquerda, né? Isso tem aqui o 1, 2, 3, 4, 5, são exatamente 5 dígitos decimais. Então, como é que a gente calcula o número de dígitos decimais de um número? Eu vou fazer direto aqui em C, que vai ficar até mais fácil de ler que se eu fizer aqui no papel. Yasmin me pediu aqui, deixa eu voltar aqui antes de eu avançar para o código, para novamente diferenciar aqui o while do while. Os dois são laços, Yasmin, que vão estar todos eles caracterizados por uma condição, e sempre que essa condição for verdadeira, você executa o bloco associado. O bloco é a sequência de instruções que está aí entre as abre e fecha chave. Só que no caso do while, o laço só é executado se a condição for verdadeira já de cara. Então você vem no seu programa, chega para avaliar a condição, sendo a condição verdadeira, e você executa o bloco para testar novamente a condição. Mas se você estava aqui vendo seu código e sua condição chegou aqui já falsa, você não executa o bloco nenhuma vez. Já no do while, você vem com a execução do programa, executa o bloco uma primeira vez, incondicionalmente, você sempre vai executar essa primeira vez. Aí, uma vez executada essa primeira vez, é que ele vem testar a condição. Aí sim, a condição vai determinar se eu encerro aqui caso ela seja falsa, ou se eu torno a executar o bloco caso ela seja verdadeira. Então a diferença fundamental é essa. O do while tem uma execução garantida do bloco. No while você não tem garantia de nenhuma, vai depender da condição, tá certo? Me dá um retorno aí, Yasmin, se deu para acompanhar agora. Se não deu, daqui a pouco a gente torna a repetir, até porque nesse código que eu vou escrever agora, a gente vai usar ambos, tá certo? Então vamos fazer o código aqui da função dígitos.c. Vou incluir o stdio. Vou começar minha função main aqui, solicitando ao usuário um número inteiro n, o qual eu vou determinar o número de dígitos. Vou omitir a mensagem aqui, vamos direto só na captura do n. Agora o que eu vou fazer? Quantos são os dígitos decimais de um número? Eu vou começar essa variável dígitos inicialmente igual a 0. Isso é importante porque eu poderia fazer isso dentro do laço for? Poderia, mas de novo, depois que eu terminar de computar o número de dígitos, eu quero imprimir, fazer alguma coisa com essa variável,
Se eu boto no for, eu tenho aquele problema da variável só dá para visualizar ela dentro do for, né? Então, o que eu poderia fazer? Uma primeira versão desse código, que é muito comum, é essa daqui, ó. Enquanto n é um número maior que zero, e para todos os efeitos aqui, eu vou botar como diferente de zero como sendo verdadeiro, se ele não for zero, ele tem pelo menos mais um dígito, aí eu incremento a quantidade de dígitos, e o que eu faço? Tiro um dígito de n. Como é que eu faço para tirar um dígito de n? Divido ele por 10. Se você, porventura, precisar saber quem é o dígito que você está excluindo agora? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O D vai ser o dígito que você está excluindo nesse momento, que é o resto da divisão de n por 10. Então, dígito contabilizado. Vou botar aqui um trace aqui da execução, um rastreio da execução, para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu vou executar o dígito D, eu estou contabilizando o D, então ele sai da minha conta quando eu divido por 10. Então, veja que eu vou contar os dígitos do menos significativo para o mais significativo, ou seja, eu vou contar primeiro o dígito das unidades, depois o dígito das dezenas, depois o dígito das centenas, e assim por diante, até totalizar todos eles. Quando eu tiver terminado esse laço, eu espero que a variável dígitos tenha a quantidade de dígitos do número que eu inseri anteriormente. Então vamos aqui para um processo de compilação e execução desse código. Compilo o código de dígitos. Veja que eu não usei nenhuma biblioteca adicional, então não há necessidade de indicar nada. Vou passar os números que eu fiz lá no teste. Primeiro, o 7. Eu conto inicialmente o 7, tem exatamente um dígito, perfeito. Vamos passar o 100 como parâmetro. Eu contei o primeiro zero, que é o zero das unidades, depois contei o segundo zero, que é o zero das dezenas, depois o 1, que está na posição das centenas, 3 dígitos. E por fim, o 1, 2, 3, 4, 5. Veja que eu conto eles em ordem contrária. O 5 é a unidade, 4 é a dezena, 3 é a centena, 2 é milhar e 1 é dezena de milhar. 5 dígitos contabilizados. Aparentemente esse código estaria correto. Alguém sabe me dizer qual é o problema nesse código? Tem um número que ele produz o resultado, que ele vai produzir um resultado incorreto. Alguém sabe me dizer qual é? Me dizer um número que eu posso passar na entrada aqui e ele não vai me dar a resposta correta? O zero? Perfeito. O zero. Olha só, se eu executar com zero, ele vai me retornar o quê? Que zero não tem nenhum dígito decimal, o que não é verdade, né? O zero é representado por um único dígito decimal, a saber, o próprio zero. Então, por que o zero foi tratado de forma diferente? Que como a condição é, enquanto ele for diferente de zero, significa que passar o n igual a zero da entrada, que eu não vou executar esse bloco aí das linhas 11 até 18 nenhuma vez. Então, a variável dígitos que começa inicialmente zerada vai permanecer zerada. Então, vejam vocês que é um problema que você vai ter que pode demandar uma solução que torna o problema errado. Então, o que você vai fazer? Você pode, por exemplo, partir de uma solução que começa... Bem, todo número tem pelo menos um dígito. Mas agora a sua contagem de dígitos vai ficar errada. Por quê? Se for 0, agora vai dar certo. Mas se for 1, 1 vai ter 2 dígitos. Aí você fala, não, mas é só subtrair no final. Mas aí você vai ter problema com 0 de novo. Então, duas maneiras que você tem para resolver esse problema. A primeira delas, que não é a melhor solução, pessoal, mas é a primeira que a gente aprende a fazer. E é que muita gente se vira a vida toda com ela. Apareceu alguma coisa que fugiu da normalidade, você faz um tratamento diferenciado por meio de uma condicional. Você fala, peraí, o zero é diferente dos outros? Dou jeito nisso agora. Aí você vai forçar que no caso do zero, a quantidade de dígitos é exatamente igual a 1. Então, se eu passar o zero aqui agora, a resposta está correta. Só que isso aqui está até um nome jocoso aí na computação, o pessoal brinca e chama isso de POG. Programação orientada a gambiarra. Você acabou de fazer um puxadinho, uma gambiarra, uma emenda num código, esperando que pelo menos esse caso do zero aí esteja resolvido. Às vezes é a solução mais simples, né? E talvez seja a única que você tenha, né? De realmente tratar condicionalmente à parte um caso que é excepcional de todos os demais, né? O que você não pode é pensar que isso é sempre a solução, porque às vezes você tem um caso excepcional e você trata esse caso excepcional, e o tratamento desse caso excepcional pode ter dois problemas. O primeiro é que talvez aquele caso que você tratou não seja o único caso excepcional que haveria, né? Você às vezes não visualizou outros, mas teriam outros casos excepcionais. E a depender da quantidade de casos excepcionais que você tem, seu código vai ficar um festival de if, né? Imagina que você tem 32 casos especiais, 32 blocos de ifs associados. Não é muito legal, né? E em segundo lugar, que é mais perigoso ainda, o tratamento que você deu excepcionalmente para um caso especial pode inserir novos casos especiais.
Se você não controlar bem o fluxo aí de execução do seu programa, ou por fato de você estar excluindo aí prematuramente alguns valores, pode ter consequências, né? Então, se você não visualizar ela, você vai passar a vida toda emendando o seu código. É aquele problema do cobertor curto. Você está coberto, você cobriu os pés, a cabeça ficou descoberta. Quando você puxa o cobertor, resolve o problema da cabeça, mas traz o problema para os pés. Então, você fica nesse problema aí de estar cobrindo uma série de problemas com tratamento de código que vai descobrir um outro conjunto de dados ali ou vai gerar problemas que você não visualizou. Então, resolve? Resolve, mas no caso dos dígitos em particular, tem uma solução mais elegante. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o while por um do while. O que isso vai me garantir? Veja que eu vou permanecer começando a contagem de dígitos em zero. E toda vez que eu executar o bloco, eu tenho que de fato somar mais um. Isso porque todo número tem pelo menos um dígito. E veja você que se ele for um número com um dígito apenas, seja 0 até o 9, esse dígito vai aparecer aqui, ele vai ser eliminado e logo em seguida ele sai do while. Então agora está resolvido sem if extra. Olha só que coisa interessante. Agora eu tenho o tratamento correto para o 0. O 7 continua contabilizado corretamente. O 100 continua com seus 3 dígitos. E 1, 2, 3, 4, 5 continua com seus 5 dígitos. E veja que não era objetivo da minha rotina, mas eu tenho como subproduto essa conta aqui do D. Se você precisar resolver um problema, que você precisa usar esses dígitos para fazer alguma coisa com eles, então a cada etapa do algoritmo você pode saber que dígito você está usando por meio dessa variável D, mas o problema original é esse daqui só. Você totaliza os dígitos e desconta, porque você quer saber quantos são, quer saber a quantidade, mas não a qualidade dos dígitos. Então você totaliza eles dessa maneira. Agora você quer contar o número de dígitos ímpares, o número de zeros que tem no número, e por aí vai. Aí vale a pena calcular o D como eu fiz antes para você poder tomar essas decisões. Então a versão mais curta do código é essa, é uma versão correta, que te diz quantos dígitos tem em base decimal um determinado número. Veja que eu posso adaptar esse código facilmente para dizer quantos dígitos um número vai ter em qualquer base. Então, deixa eu pegar aqui e copiar o código para botar as duas cópias lá no Teams para vocês. Então, vou mudar esse dígito dos dois aqui. Alguém saberia como é que eu posso modificar esse código para que Deixa eu fazer uma coisa aqui, já vou explicar o que eu estou fazendo. Muito bem, veja o que eu fiz agora no código. Eu introduzi uma nova variável chamada base. A base vai ser um número inteiro e, matematicamente falando, uma base numérica ela tem que ser maior ou igual a 2. Por isso que eu botei esse if aqui na linha 8, porque se alguém digitar um número 1, 0, um número negativo na entrada, eu não vou tratar disso porque eu estou indo para a assunção que a minha base vai ser um número, estou assumindo que o meu número vai ser 2 ou mais, tá certo? Então esse if é só para tratar essa entrada aqui à parte. Se fosse um problema do Codeforces, de um lugar que a entrada é garantida, eu não precisaria fazer isso, mas como eu estou fazendo aqui um código para vocês que não tem a ver com juízo online, eu estou tratando aí parcialmente o número que entra na entrada. Alguém sabe dizer o que eu tenho que modificar nesse laço aqui para que agora eu consiga fazer a quantidade de dígitos em uma base B? Tem que mudar o denominador da divisão. Exatamente, eu tenho que mudar o denominador da divisão por... O que eu tenho que escrever aqui agora? Pela base? Perfeito. Precisa fazer mais alguma modificação? Acho que não. E não precisa mesmo. Veja que interessante que com essa modificação que a gente fez, continua funcionando para a base 10, mas agora eu posso contabilizar o número de dígitos de um determinado número em diferentes bases. Por exemplo, o 15, que em base decimal tem 2 dígitos, ele tem em base 2 base binária. Ficou errado aqui? Ficou. É que eu não compilei, né? Deixa eu testar de novo aqui o 15 e 2. Não, continua. É claro que o nome do meu código agora é dígitos 2. Tem a ver com o código antigo. Então vamos de novo. 15, 10. Agora a mensagem está atualizada. Dígitos em base 2, 10. Ficou invertida aqui a saída. Perdão, eu inverti as variáveis aqui. Eu quero imprimir primeiro a base e depois o resultado. Oi, fiz uma besteira aqui. Tomara que eu não tenha perdido. Quase sobrescrevi o código que a gente tinha feito agora. Eu quero manter essa nova versão, ok?
problema de preguiçoso, né? Se estivesse digitando. Pronto. Agora eu vou executar o código de novo. 15 e 10. Agora deve vir a mensagem certa. Está correto. Dígitos em base 10. 2 dígitos, 1 e o 5. Agora o 15 em base 2 tem 4 dígitos. São 4 bits ligados, né? Se eu quiser computar o 15 em base 4... 4 não. Vamos pegar o 15 em base 5. Em base 5 são 2 dígitos apenas. Vamos pegar uma base menor, base 3. Aí são 3 dígitos. E só a título de curiosidade, 1000 tem quantos dígitos em base 7? Preciso de 4 dígitos em base 7 para representar o 1000. Então vejam que essa alteração que eu promovi agora no código computa a quantidade de dígitos em uma base arbitrária. Basta que eu divida sucessivamente o número para aquela base, para cada nova divisão significa um novo dígito, né? Então quem seria esse dígito é o resto da divisão, e eu tenho que obter esse dígito antes de fazer naturalmente essa atualização do valor de n, né? E vejam vocês que não usando rotina, e essa é uma coisa curiosa, quando eu não uso rotina, olha só, de n igual a %d em base d. Se eu fizer essa modificação na mensagem de saída aqui, me diz qual é o número, a base e a quantidade de dígitos. Essa modificação que eu fiz, ela tem um problema. Alguém sabe visualizar antes da execução qual é o problema? O N no final não vai ser o mesmo, né? Exatamente. Esse n no final vai ser sempre igual a quanto? Vai ser igual a 0. Exatamente. Porque no processo aqui que eu usei para calcular os dígitos, eu destruí o valor de n. Porque toda vez que eu fui dividindo ele e atualizando o seu próprio valor, eu perdi o valor original de n. Então, se na mensagem de saída eu precisasse do valor de n, eu não tenho mais acesso a esse número. Eu acabei modificando ele. Quais seriam as soluções possíveis? Vocês conseguem visualizar ao menos uma solução para esse problema? Como é que eu conseguiria imprimir o valor correto de n aqui no final? Guardar ele em outra variável? Perfeito, seria uma boa solução. Eu declararia ali um n original, um m que seja, guardaria o valor de m, ou manteria o n, na verdade, né, e trabalharia esse processo do laço aqui com a variável de apoio. Poderia fazer assim, ó, m igual a m, e aqui as contas feitas em cima de m. Então essa solução aí resolveria. Vamos compilar aqui agora, vocês vão ver que agora funciona corretamente. Em base 15, 10 só tem um dígito, né? Eu queria digitar ao contrário, porque na verdade é 15 em base 10. Tá aí. Então uma solução que está correta do colega. E outra solução que dispensa essa cópia aqui é a que eu tenho usado recorrentemente e que a gente vai ver com muito detalhe na segunda-feira. Eu criei uma rotina que calcula o número de dígitos de n. O que essa rotina faz? Exatamente isso aqui, ó. Ela declara uma variável que contém a quantidade de dígitos. Agora eu vou trocar para contagem para não mudar, só para não ficar com o mesmo nome do procedimento. E ao final o procedimento me retorna essa contagem. Então, meus dígitos aqui agora seria D, seria de n. E agora eu tenho que passar aqui para cá D. Ou melhor ainda, nem precisa fazer aqui, eu posso fazer direto aqui, ó. Vejam vocês que procedendo dessa maneira agora, a base, né? Base. Eu passo a base lá aqui agora também. Ok, então veja que ao usar o procedimento precisa conhecer dois valores. O valor de n e também o valor da base. Ambos são inteiros e eu separo eles por vírgula. Faço as contas, termino a contagem que totaliza a quantidade de dígitos. E quando eu passar para cá, uma vez que eu faço a chamada da função, a função faz uma cópia do valor de n, embora ela tenha o mesmo nome que o n original, mas ele trabalha com uma cópia do n. Aquele processo que o colega sugeriu, eu fiz aqui explicitamente, na chamada de função é feita implicitamente. Então, o n e a base que estão lá na linha 3 não são o n e a base que eu passo aqui na linha 26. São cópias desses valores. A gente pode compartilhar os nomes porque não há ambiguidade, mas a destruição, o processo de destruição que eu faço no n aqui não vai afetar o n original. Tanto é que se eu pegar e tirar essa chamada de função daqui e chamar isso aqui de d antes, vocês vão ver que vai continuar funcionando corretamente. Mesmo eu tendo chamado a função antes, o valor de n não será prejudicado porque... Vou pegar aqui 124 em base 5. Tá vendo? O valor não fica prejudicado porque a função recebe uma cópia do valor. Então são duas soluções possíveis. A vantagem dessa segunda solução é porque agora eu posso chamar esse procedimento aqui inúmeras vezes. Agora se torna um código reutilizável. Sempre que eu precisar calcular os dígitos de um número a determinada base, eu recorro a esse procedimento. Então lá no código principal, agora o main ficou mais
condensado e mais claro. A primeira parte do main captura os parâmetros da entrada por meio de uma leitura. Da 20 a 24 eu faço uma validação se os parâmetros estão adequados para o problema que eu estou propondo. Aqui na linha 26 eu faço de fato a computação desse programa, que é determinar o número de dígitos de n na base indicada. E por fim, 28 é o feedback para o usuário. Mas o coração da coisa aqui em 26 foi isolado nesse procedimento aqui. Tá certo? Ou seja, eu poderia fazer um programa diferente com entradas, o tratamento da entrada e da saída diferentes, mas o fato de calcular o dígito não muda, que seria exatamente esse mesmo procedimento aí, tá certo? Então, é um bom hábito que a gente vai desenvolver aí a partir da segunda-feira. Vou formalizar essa questão da declaração e definição de funções. A gente vai usar isso aí com uma certa frequência. Tá certo? Perguntas, pessoal, sobre esse algoritmo de cálculo do número de dígitos numa base numérica arbitrária? Quando você se manifestando, deixa eu pegar um gole d'água. Hoje o pessoal está um pouco, não sei se mais tímido, ou tá acompanhando porque começamos um pouco mais tranquilos hoje. Sigamos adiante, mas se vocês quiserem aí, eventualmente tirar alguma dúvida, se manifestem a qualquer momento, tá, pessoal? Uma coisa que eu não testei ainda, vamos testar para ver se minha rotina está preparada para números negativos. Tá aí, ó, 2 dígitos em base 2, que está correto, né? Vamos pegar o 15 negativo, em base 2 também, vamos ver se vai dar os mesmos 4 dígitos de antes. Então esse código funciona aí para números positivos e negativos, porque eu forcei que a base fosse uma base positiva, tá? Com base negativa a coisa é um pouquinho mais tranquila. A Yasmin brincou, disse que hoje é sexta-feira, né? Hoje estamos no ritmo de sexta-feira, né? Mas o que eu fiz? Além de trazer esse algoritmo para vocês, eu vou fazer as cópias das duas versões de dígitos para vocês aqui na pasta do Team. Vocês já devem ter olhado que eu botei já os da aula passada também. Eu estou botando aí agora logo assim que acabar a aula para não esquecer. Eu trouxe para vocês, pessoal, uma lista de 7 exercícios que eu separei para vocês de um juiz online diferente. Foram 7? Foram 6. 6 exercícios de um juiz chamado Etcoder. Esse juiz é um juiz japonês que eu gosto muito. Eu já falei para vocês que a gente tem usado ele para praticar na disciplina de programação competitiva, porque ele tem eventos para iniciante que iniciantes conseguem participar. No Codeforces a gente tem um problema que os exercícios para iniciantes não são tão fáceis assim, né? Para quem está começando em APC como a gente agora. E já o Etcoder, quando você tem um evento que é um Etcoder, que ele chama de ABC, né? Que é Etcoder Beginner Contest, e geralmente um aluno de ABC consegue fazer o exercício número 1 do evento A, a letra A, e eventualmente faz a B também. Então tem uma base boa de problemas, já tem o próximo agora desse fim de semana é o 239 dos Beginner. Você já pode estudar aí praticamente 200 e tantos eventos, né? Porque você não pode fazer nenhum dos 39 primeiros, na verdade são exatamente 200, porque os 39 primeiros só tinha texto em japonês, né? A partir do número 40, ou foi 41, eles começaram com texto em português. Eu vou conferir isso para vocês agora. Problems. O Etcoder passou a ter essa versão internacional do site com os textos em inglês, né? A partir do... Quer ver o número exato? Eu vou dar para vocês agora. Aqui está sem meu ID, não vou saber. Só um minutinho. Tem um site que o rapaz criou aqui que acompanha... A partir do 42, na verdade. Do 42 em diante, temos os textos em inglês, então tem quase 200 para estudar. No canal do YouTube que vocês recebem as aulas, eu tenho uma playlist que são as soluções dos Etcoders, os primeiros, né, do 42 em diante. Então, se você quiser estudar, lá eu tenho as soluções comentadas em vídeo, do 42 até o 49. Depois eu vou continuar fazendo dos demais. Eu fiz esses primeiros aí para um projeto que a gente tinha de treinamento de competição, né? E já estão prontos, mas depois, com o tempo, eu vou ampliar aí com mais soluções, porque é um site muito bom para estudar. Então, aí no chat eu botei para vocês os links de 6 exercícios. A gente vai resolvendo eles aqui ao longo da nossa conversa. Eu vou fazer o primeiro, aí eu abro espaço para quem quiser, de repente, um exercício da lista da prova, volto, faço um segundo Etcoder, e quem já fez os 30 exercícios das listas aí, tem mais opções de estudo, tá? E são problemas interessantes, embora o statement dele aí, o texto do problema esteja em inglês, um inglês muito tranquilo. Deixa eu pegar aqui já o link do primeiro e botar aqui para vocês verem. Reforço mais uma vez, antes de começar, enquanto carrega aqui, pessoal, é fundamental nessa disciplina que você faça as listas. E por fazer as listas, eu não estou dizendo para você pegar na internet, pesquisar o nome desse problema,
e achar uma solução e submeter. Isso não é fazer lista, né? Isso aí é você se ludibriar, não é me ludibriar, é você se ludibriar. Primeiro que eu posso, naturalmente, fazer a mesma pesquisa que você fez, achar o mesmo código e detectar que você está fraudando a lista. E por que eu quero ter esse cuidado? Não é questão de pegar ou não pegar quem está colando, é te proteger mesmo de um comportamento que você vai ter contra a sua pessoa. Porque se você não conseguir se esforçar para você fazer as listas por método próprio, você não vai desenvolver sua habilidade de codificador, o que naturalmente vai te prejudicar o resto do curso inteiro, né? Qualquer disciplina que envolver programação, você vai passar aperto. Então é melhor a gente trabalhar agora e ganhar essa tranquilidade e você fazer um curso aí tranquilo e mais adiante naturalmente ser muito bem empregado. Então tentem, pessoal. Alguns colegas sabem disso porque eles me procuram ao longo da semana. Eu recebo sempre mensagens aqui no Teams com alguém que tentou mandar uma submissão, falhou, não entendeu ainda qual é o erro, me manda e eu tenho o maior prazer em responder e tirar essas dúvidas. Temos o monitor Rafael agora também nos apoiando. Alguns colegas aqui já se manifestaram no chat aí, boa vontade para apoiar também quem está tendo mais dificuldade, mas é muito importante que você tente, mesmo que você não acerte. Não acertou, aí você vem tentar entender por que, isso que é importante, no código que você produziu não chegou à solução correta. Aí com a minha explicação do monitor e dos colegas, você vai entender, porque eu usei o scan de forma equivocada, a próxima vez eu vou usar melhor. Não, aqui foi na hora da impressão, ou porque eu usei o operador relacional, eu usei um lógico no lugar que era um bit a bit e vice-versa. Então são erros normais demais que aconteçam, mas que a gente vai aprendendo com eles. Então é muito importante esse processo de ler o problema, tentar produzir um código. Se passar, excelente, mas se não passar, aí é um momento de oportunidade de aprendizagem até mais interessante do que ter acertado. Por que foi que deu errado aquele código? E você entender por que um código está errado, te ajuda naturalmente a escrever código muito melhor, né? Código muito mais seguro. Então, o primeiro problema que eu resolvi com vocês aqui foi no ABC 97, foi o segundo problema da prova, chamado exponencial, e você recebe um inteiro positivo x. Você quer achar a potência perfeita, a maior potência perfeita, que é no máximo igual a x. Aqui, nesse problema, uma potência perfeita é um inteiro que pode ser representado como b elevado a p. O b é a base, então a base é um inteiro que não é menor do que 1, e p é um inteiro que é o expoente que não é menor do que 2. Então, o x é pequenininho, vai até 1000, x é um inteiro, então você recebe esse valor de x e diz qual é a maior potência de 1. Veja o exemplo que ele deu. No caso do 10, você tem a maior potência 9, que as potências perfeitas são 1, que é 1 elevado a... Aqui 1 elevado ao quadrado, no caso do 1 é um caso até excepcional, mais 2 ao quadrado, 2 à terceira, 3 ao quadrado, então 9 é a maior potência. O 1 é um caso à parte, ele até trata aqui, né? E no caso do 999, a maior potência perfeita é 961. Vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Vamos voltar aqui para o nosso terminal. Cadê ele aqui? Muito bem. Então vamos resolver esse problema aqui, o 97b. Lin 97b.c. Muito bem. Sempre a gente começa, pessoal, pelo processo de leitura do problema. Eu tenho que ler um número inteiro x. Então é bem tranquilo, é um problema de leitura muito fácil, porque para ler um único inteiro x eu posso usar um scanf com o %d, passo o endereço de x e para ver se está tudo ok, eu sempre faço uma checagem que eu vou remover depois para saber se eu estou lendo um inteiro corretamente. Vou fazer aqui em todas as etapas para a gente acompanhar. Então vou digitar a minha entrada aqui. A entrada número 1 é o dígito, é o número 10. Então vamos compilar aqui o B97. 97b, vamos alimentar ele com a entrada 1. Ok, li x igual a 10. Então, fiz esse ciclo e eu garanti a leitura. Agora eu tenho que trabalhar esse x para poder descobrir qual a maior potência que é menor ou igual que x. Aqui eu tenho duas abordagens, pessoal. Esse problema aqui é um problema fácil, mas já começa a ilustrar que a mudança de mentalidade que a gente pode aplicar quando resolve problemas computacionais pode nos ajudar e a ausência dessa mentalidade pode nos atrapalhar. Muitos de vocês tentariam fazer o seguinte, uma primeira abordagem, eu não vou terminar de fazer, vou só rascunhar ela. Primeira abordagem. Seria uma coisa desse jeito aqui, ó, pessoal. Vocês fariam o seguinte. Vocês começariam com a resposta, que é 1. 1 é uma potência perfeita e é sempre menor ou igual que x, porque o problema me diz que o x é um inteiro que vai ser entre 1 e 1000. Então, 1 é o primeiro candidato à resposta. Algumas pessoas pensariam em fazer o seguinte. Eu teria o número n partindo de 2 até o x e ia incrementando o n. Aí você ia fazer o seguinte, ia escrever alguma rotina, ia fazer algum processo para saber se o n é uma potência perfeita, se ele for, você atualizaria a resposta. No fim das contas, você imprime a resposta. Como a biblioteca padrão de C não tem essa função, a gente teria que escrever ela.
Mas o que eu quero ilustrar aqui não é nem o código em si, é a ideia. Aqui é uma abordagem de busca completa. Eu vou testar um por um todos os números que são inferiores a n para saber se eles são potência perfeita ou não. E para saber se o número é potência perfeita, vai dar um pouquinho de trabalho, porque você tem que fatorar ele e dentro dessa fatoração prima, olhar se os expoentes dele são todos iguais e tudo. Então, envolve uma questão de primalidade, de fatoração, que dá para fazer, mas é muito mais custoso, né? Como é que eu vou resolver? Isso aqui seria a busca completa. Busca completa. Eu vou fazer uma coisa diferente. Em vez de pensar se o número é ou não é potência perfeita, então eu não vou por esse caminho aqui. Deixa essa resposta que eu vou precisar dela. Em vez de ir por essa abordagem de busca completa, que é aqui complicado e demorado. Dá para fazer, mas é complicado porque isso vai envolver a identificação de números primos e tudo. Vamos pensar mais simples e diferente. Em vez de você pegar... Essa abordagem a gente chama, inclusive, de filtro. O que é a busca completa por filtro? Você pega todos os candidatos à solução são os números inteiros, então todos os candidatos são os inteiros de 2 até x, e tenta filtrar eles aqui, tá vendo? Se o número tem a propriedade, veja a condição booleana aí, se o número tem a propriedade, ele me interessa, eu trabalho ele em relação à resposta, senão eu ignoro. Então você passa por todos e olha um por um para ver se tem o que você quer. Eu vou para a segunda abordagem, aqui, código ser certo em português, mal redigido. Vamos para a segunda abordagem. Também é busca completa. Ué, mas existe mais de um jeito de fazer busca completa? Tem. Essas são as duas famílias fundamentais de busca completa, filtro e gerador. Então, compara-se n somente com potências perfeitas. Então, qual é a ideia dessa segunda abordagem? Eu vou olhar os números menores que x ainda, mas eu vou direto nas potências perfeitas. E como é que eu vou saber que eu estou trabalhando com uma potência perfeita? Bem, o 1 foi tratado excepcionalmente e minha resposta para todos os casos pode ser no mínimo 1, né? Então, o que eu vou fazer? Partindo de 2 em diante, você fala, mas é o mesmo laço anterior? É o mesmo laço anterior. Veja, eu vou de novo olhar um por um dos números. Só que agora, a partir do 2, eu vou gerar já potências perfeitas. Então, eu vou até chamar, conforme chamou o problema, aqui seria a minha base. E o expoente, o problema chamou de K, se eu não me engano, P. E o meu P, que é o meu expoente, eu faço um segundo laço. Então, eu vou fazer um laço dentro de um laço. E é o primeiro exemplo que eu dou para vocês de um laço duplo. Então, os números variam de 2 até x, e meu expoente varia de 2. E eu vou fazer isso enquanto o número b elevado a p for maior do que isso. Eu vou botar aqui o b menor do que x, vocês vão entender já por quê, mas mais p. Então, porque o b inicialmente não está elevado a potência nenhuma, né? O b menor do que x... Espera aí. Deixa eu redigir isso de uma maneira melhor. Aí, a hora que eu estou pensando aqui, se eu mantenho o for, eu troco por um while, eu começo o p em 2, eu vou passar em todas as potências, e eu preciso que b... Eu vou chamar de y o b aqui, porque senão vai dar errado a conta. Enquanto y vezes b for menor que x, ou seja, porque aqui eu começo com b elevado à primeira potência. Quando eu multiplico o y por b, eu vou ter b ao quadrado, enquanto esse número for menor ou igual que x, é uma potência válida. Aí eu atualizo a resposta. A resposta passa a ser o seguinte: y vezes b é maior do que a resposta, que eu já tenho até o momento, então a resposta passa a ser y vezes b, caso contrário, eu mantenho o que eu tinha. Estou fazendo isso aqui via operador ternário, está confuso? Você prefere usar if? Se y vezes b é maior que a resposta que eu já obtive até o momento, a resposta passa a ser o y vezes b. Tá certo? No final, eu vou precisar dessa atualização. O y vai ter que passar, no final, ser exatamente o quadrado, y vezes igual a b. Certo? Deixa eu tirar o ternário aqui, para agora não quero confundir a cabeça de ninguém. Então, começo com o y, que é b elevado à primeira. b elevado ao quadrado é menor ou igual que x? Legal, então o y é uma potência perfeita. O y vezes b é uma potência perfeita. Deixa eu até fazer o seguinte, vai ficar melhor ainda de ler. Então, o y vezes b é um número que me interessa. Se ele for uma potência perfeita, atualiza a resposta. Aí eu vou tentar a próxima potência, que é pegar o y atualizado, multiplicar por b de novo.
e ver. Para a gente entender um código, pessoal, sempre é muito bom apontar essas mensagens intermediárias. Vocês estão vendo que é a terceira vez que eu faço Y. Testando B D elevado a P, B elevado a P, que é igual a D. X igual a %D. Então, vamos botar aqui o B elevado a P, vai dar Y, e o que eu estou testando aqui é o X. Muito bem. Então, se eu ver que eu vou testar as potências todas, se ele for maior que a resposta, eu atualizo a resposta e imprimo a resposta no final. Vamos olhar aqui, eu já volto para o código. Deixa eu compilar aqui o código, testar para 10. Então, vejam vocês aí, ó, que eu testei o 2 ao quadrado, porque o 2 ao quadrado dá 4, é menor que 10. Testei o 2 à terceira, que é menor que 10, legal. O próximo que eu testaria seria 2 à quarta, que é 16, é menor que 10, então não entrou no meu for. Depois comecei a olhar para 3, 3 ao quadrado é 9. Do 4 em diante, 4 ao quadrado é 16, já não dá menor do que 10. Então, de todos os que eu testei, o maior foi 9. Vamos olhar aqui para outro valor, a entrada 1, que é a segunda entrada que o problema propôs. Para a entrada 1, a resposta é 1 direto, eu nem entro no laço for. Terceira entrada que ele me deu foi 999. Essa vai ser bem interessante, olha só. 999. Vou botar lá para cima para a gente ver toda a execução. Olha só o que vai acontecer. Agora foram todos os testes que eu vou ter que segurar aqui a impressão. Então eu vou testar aqui todas as potências de 2 que são menores que 999. Por enquanto, minha resposta parcial é 512. Eu volto nas potências de 3, a resposta permanece 512. E nesse ponto eu troco ela para 729, que é melhor ainda. Agora olhar as potências de 4. As potências de 4 não me dão nada melhor. Olha as potências de 5, também não me servem. Nem as potências de 6, nem as potências de 7, nem as de 8, nem as de 9. Agora olhar as potências de 10, de 11, de 12, de 13, 14, 15, 16, até que chega a potência de 31, que é a 961, que é melhor. A partir desse ponto eu vou atualizando as respostas anteriores, essas 4 atualizam, e o 961 é de fato a resposta final. Lembrando que isso aqui é só um mecanismo de teste, eu tenho que tirar isso aqui na resposta final. Mas vocês conseguem compreender o que eu estou fazendo? Eu vou testar as diferentes bases válidas. Ok. Para a base B igual a 2, eu vou olhar agora todos os expoentes que me permitem produzir uma potência de 2 em diante que ainda seja menor ou igual que x. Se isso acontecer, eu vejo, bem, essa potência é melhor do que eu já olhei até o momento, então eu atualizo minha resposta. Isso faz com que no final a variável resposta tenha a maior potência que eu enxerguei durante esse processo de busca aí. A diferença é que agora eu não olho mais todos os números. Como vocês viram aí na impressão que eu fiz, eu olho só números que têm a qualidade de serem potências perfeitas segundo o conceito de potência perfeita que o problema apresentou. Fiz o teste com esses 3, existe uma chance de eu ter acertado o problema. Eu posso ter me equivocado em um número diferente que eu não enxerguei, dar errado, mas vamos passar para cá. Vou testar aqui com o compilador C, tá vendo? C, o GCC 9.2.1, mandei o código em C, vamos fazer o processo de submissão. Submeti aqui o WJ está esperando pelo juiz, já passou, tá certo? Então, passou em 5 milissegundos, eu gastei um total de 1.712 KB de memória. Minha solução anterior em C++ usou menos memória, foi mais rápido, mas não interessa. Aqui eu queria mostrar para vocês, exemplificando a questão do laço for, tá? Bem, o que acontece para saber se está correto, Yasmin? Eu vou ver se no próximo que eu faço eu cometo um erro proposital para poder te ilustrar que mecanismos a gente pode usar, né? A gente pode se equivocar em alguns pontos, Yasmin, para quando a gente está produzindo a solução de um problema. O primeiro, claro, e o mais difícil de todos é quando a gente lê o problema errado. Assim, seja em inglês, em português, a gente leu a redação do texto e entendeu o problema errado. Isso acontece comigo, acontece com todos nós, é um problema sério. Muitas vezes acontece porque a gente lê muito rapidamente. Assim, você já começa a ler, já começa a ter um entendimento e já conclui antes de dar a conclusão do próprio problema, né? Aí não tem jeito, você vai bater cabeça o tempo todo, porque como você está entendendo a coisa errada, nada mais vai fazer sentido. Por isso que os exemplos que tem aqui são muito importantes, porque se você entendeu errado, quase sempre esse exemplo não vai fazer muito sentido. Então você vai ficar com vontade de me fazer uma pergunta, como alguns colegas fizeram durante a prova. Professor, essa entrada está certa mesmo? Está produzindo um valor tal. Eu falo, está certa a entrada, então você fala, pera, então o meu entendimento pode estar errado. Assumindo que você entendeu corretamente o problema. Onde é que você pode começar a errar? Erros de compilação. Você sabe escrever um código C, mas a gente erra. Você esquece uma variável, você
digita um ponto, 2 pontos no lugar do ponto e vírgula. Erros de compilação, o compilador vai nos indicar, né? Então, antes de mandar para o juiz, a gente compila localmente e a gente começa a se familiarizar com as mensagens de erro do compilador para começar a produzir as correções necessárias. Você entendeu o problema, seu código está sintaticamente correto, ele compila. Agora você vem confrontando com os exemplos dados aqui no problema e vê se bate um por um. Bateu todos, aí você pode estar com o código semanticamente correto. Aí você faz a submissão. Eventualmente, retorna um WA. WA, o que aconteceu? Está passando os 3 primeiros. É a pergunta que vocês me fazem. Professor, passa na ideia que eu estou usando, no VS Code, passa no Replit e não passa no Juiz Online. Significa que aqui são 3 dos 1000 valores possíveis que meu código vai ser confrontado. Imagine que o white code testa para exatamente todos esses 1000 valores. Algum deles ou alguns deles eu não produzo a saída correta. Aí você tem que investigar. Se seu código compila e deu WA é porque ele compila e executa sem falha de execução. Você vai procurar por overflow, que é um jeito de você não visualizar que o erro está acontecendo, que a conta para número pequeno passava, mas quando o número ficou muito grande, o overflow atacou. Você vai ver, se você esqueceu de tratar o maior número possível e o menor número possível, é um teste muito bom, Yasmin. Aqui na entrada já tem um que era o menor valor, mas não tem o 1000. Então vale a pena testar o 1000 também. Faz o teste para o 1000. Você testa, às vezes, quando é o caso, tem valor negativo, testa com os primos, testa com um número estranho, para você ver se o meu código comporta bem. Então esse é o caminho do WA. Quando o erro é RTE, é porque seu código não está executando bem. Ele compila, mas na execução entra valores que faz ele quebrar. Isso geralmente é divisão por zero, invasão de memória, a gente não viu a questão de memória ainda, mas tem invasão de memória. Você pode ficar preso você pode ter um erro aritmético aí de ponto flutuante, mas isso geralmente costuma dar uma saída estranha, não um problema de execução. No Python é o problema que o script deu problema, no Java não carregou a classe certa, é problemas de rodar o código, né? E se você receber um TLE, agora que a gente tem laços, vai começar a aparecer TLE com uma certa frequência, é porque você faz um procedimento que, se você for executar esse laço às vezes que é necessário, não vai dar tempo de terminar no limite de tempo do problema, e o limite de tempo aqui no caso desse problema era 2 segundos. Vocês veem, deixa eu pegar aqui nos resultados de novo, vocês vão ver que o meu problema rodou e aqui nesse caso aqui 1 milissegundo, né, e esse agora 5 milissegundos, muito abaixo do limite. Esse aqui ó, passou em cima, ó, 2 segundos, passou em 1.8. Mas se for mais do que 2 segundos, aí seu problema dá erro. Você tem um limite de memória também, tá vendo? Esse problema aqui eu já gastei 3.000 KB aí, quase 13 megas. Se você voltar pro problema, isso é um problema que a gente não vai resolver agora, o limite era que é 1024 megas, né? 13 megas está bem dentro do limite de memória, mas isso aqui quase nunca a gente extrapola. Só quando a gente está fazendo uma coisa usando uma técnica que a gente não vai ver no curso. Então esses são os erros possíveis e a partir desse erro você tem que investigar, Yasmin. Então tem hora que realmente você tem que parar e refletir. Uma coisa que tem me ajudado demais. No começo, quando eu comecei com vocês, e é bom que vocês tenham acesso, quando você sabe qual é o caso, quais são os valores da entrada que produziram erro, é mais fácil fazer a correção. Quando a entrada não está disponível, seja porque é prova ou porque o juiz não te dá essa entrada, aí você tem que fazer um processo que eu tenho usado e tem me ajudado demais, Yasmin. É ler o meu código e entender passo a passo o que ele está fazendo, para ver se realmente aquelas etapas que eu escrevi no código correspondem ao meu entendimento inicial. Às vezes a gente entende, mas é muita coisa para redigir e alguma coisa você esquece ou não redige completamente. Então é um processo que vale muito na engenharia de software, né, que é a revisão do código. Você faz uma revisão do código, escrutina ele ali de ponta a ponta, olhando todas as etapas, e eu geralmente faço essa entrada já pensando como é que eu conseguiria um valor, um par de valores, quando a entrada tem mais de um, que levaria o fluxo para não seja o fluxo que eu estou prevendo aqui, né? E às vezes eu consigo achar um valor para testar que realmente aqui está quebrando, porque eu não previ esse caso. Então essas são linhas gerais aí que eu passo para você e para os colegas, mas eu vou ver se eu consigo replicar algumas delas aí nos próximos problemas para a gente ir praticando, tá bem? Temos um colega com a mão levantada, demorei um pouquinho na resposta, Yasmin, mas é uma resposta boa para todo mundo. É o Marcelo. Boa tarde, Marcelo, pode falar. Oi, Marcelo, estamos te ouvindo muito baixo. Eu não sei se é só eu ou se os colegas estão com a mesma dificuldade. Eu sei que você está falando, mas está muito baixinho. Eu vou aumentar aqui um pouco o meu volume, mas se você puder aumentar o seu também, eu agradeço. Oi, Marcelo, você consegue falar? O Marcelo deve estar tentando aí uma reconexão. Ele saiu, pessoal. Quando ele retornar, a gente passa a palavra para ele. Enquanto isso, vamos
fazer o problema B aqui também, só que agora é do evento número 127. Esse problema chama alga, tem que fazer em 2 segundos. E o problema diz o seguinte: o desenvolvimento das águas num lago funciona da seguinte maneira, né? É o seguinte: seja o peso total, né, a massa total das águas no começo do ano I igual a X subíndice I gramas. Então, para I maior ou igual que 2.000, vale a seguinte fórmula. O x mais 1, ou seja, a quantidade de águas no ano seguinte, no ano x mais 1, vai ser R vezes a quantidade no ano x menos D. Você vai receber os valores de R, D e de x 2000. É para você calcular o x 2001, x 2002 até x 2010 e imprimi-los nessa ordem, tá certo? Então, o R é pequeno, ele vai entre 2 e 5. O D também é pequeno, vai de 1 até 100. O valor inicial está entre 100 e 200 e todos os valores são inteiros, tá certo? Então vamos ler 3 valores na entrada, o R, o D e o X 2000, e tem que imprimir 10 linhas. Na 10ª linha você vai botar o ano 2000 mais 1. Então veja que eu vou de 2001 até 2010. Então o problema é relativamente fácil porque a fórmula é dada. Eu vou usar essa fórmula, um laço que vai correr 10 vezes, um para cada ano, e a cada saída aí eu produzo a saída correta. Vou já copiar de cara a entrada 1. Vamos apagar a entrada do problema anterior. Vamos botar a entrada desse novo problema. Vamos ver aqui se tem mais novas entradas. Tem a entrada número 2 também. E aqui a saída já é um pouco mais chata de verificar manualmente, visualmente do que a outra, né? Aquele problema que a gente estava era bem fácil de verificar. Então não vou dar sopa para o azar, vou criar os arquivos de saída correspondente. Para a saída, entrada 2, a saída 2 é essa. Então eu vou lá, copio usando o botão que facilita lá, Ctrl V aqui. E vou pegar também o saída 1 para a entrada de número 1. Então vocês estão vendo, pessoal, nem comecei a resolver o problema, eu já tenho essa preocupação de preparar os meus testes aqui, localmente, para não tomar susto depois. Deixa aí os testes guardados, um par de entradas, um par de saídas. Vamos produzir o código 127b.c. Como sempre, comecemos pelo processo da leitura da entrada do problema. A entrada do problema vai me dar o valor de R, em seguida o valor de D, e depois o x2000, que eu podia chamar de x2000, é nome válido de variável, mas eu vou chamar ele simplesmente de x. Eu não gosto de variável com nome muito grande, e como o problema é pequeno, não vai nos confundir. Todas as entradas são inteiros, eu quero ler 3 números inteiros, 3% D separados por espaços no scanf. Então abro a mensagem, 3% D vai me permitir ler 3 variáveis inteiras. Quem são elas? A primeira, o R, a segunda, o D. Lembrando que eu tenho que ler na mesma ordem da entrada. Então a entrada me diz que é R, D e X, eu vou ler R, D e X. Vou conferir que está tudo em ordem. R, eu li isso daqui, para o D eu li isso daqui, para o X eu li isso daqui. E vou fazer o teste de leitura. Um teste muito importante, pessoal, porque se esse teste falhar, por algum motivo você está lendo e não está vindo o que você espera que deveria estar vindo, aí tudo que você fizer vai dar errado, porque você vai estar trabalhando a informação errada. Vamos compilar o 127b e alimentar, deixa eu subir aqui para todos enxergarem melhor, alimentar ele com a entrada de número 1, veio 10, 2, 10 e 20, que é a primeira entrada, deixa eu olhar aqui atrás, isso mesmo, 2, 10 e 20, a próxima é 4, 40 e 60, vamos conferir se está certo. Em 2, 4, 40 e 60. Ok, estou lendo corretamente os valores da entrada, já posso tirar essa minha verificação. O colega queria falar comigo se tiver voltado aí, se tiver voltado a conexão, quiser tentar falar agora, é só levantar a mão aí que eu te passo a palavra. Enquanto isso, vamos continuando aqui com a solução do problema. Agora eu vou aplicar a fórmula do problema para os anos de 2001 até 2010. Então, para repetir a mesma fórmula 10 vezes, a gente faz um laço que conta 10 vezes. Então, o meu I vai variar de 1 até 10. Então, esse laço aqui, ó, pessoal, presta atenção nesse for. Eu tenho uma variável que vai contar essa diferença dos anos. Ela vai executar 10 vezes a fórmula, porque eu começo com um valor de em 1 em 10. Eu vou incrementando ele de 1 em 1. Então, esse é um laço que conta de 1 até 10. O valor da contagem está na variável i. O que eu faço em cada uma dessas vezes? Eu atualizo o valor de x conforme a fórmula. Vamos ver aqui, a fórmula me diz que, ela estava aqui mais para cima, que o próximo x vai ser igual a r vezes o valor de x menos d. Tá certo? Vejam isso, que eu estou usando a mesma variável. A gente não tem vetorias ainda para guardar todos os valores, eu vou atualizar o valor aqui da variável. A partir de x, eu coloco x mais 1,
E se eu usar x mais 1 aqui, vai aparecer o x mais 2, e assim vai aparecer nos anos todos que eu queria. Calculei o valor de x, imprimo na saída uma linha correspondente a esse valor. Então, print, o valor de x é um número inteiro, 1 por linha. Então, a princípio, esse código deve produzir a solução correta. Vamos lá, vamos compilar mais uma vez. Vamos testar para o in 1. 30, 50, 90 e terminando 10.025. Vamos bater o olho aqui. Parece correto? Vou salvar o que eu estou fazendo no arquivo de resultados e comparar por meio do diff a saída 1 com o meu resultado. Ok, bateu. O diff não deu nenhuma diferença ali, bateu certinho. Vamos produzir a saída 2. Vamos olhar primeiro. Ok, vai até 4 milhões e alguma coisa, é isso mesmo? 48 milhões e alguma coisinha aqui. Vamos ver aqui. Parece que está certo. Vamos guardar na variável de resultado a entrada para a saída 2. Vamos produzir a diferença entre o meu novo resultado e o resultado da saída 2. Aparentemente está batendo. Vou copiar o meu código. Só um atalho aqui no terminal para copiar. Você pode copiar aí da maneira que você achar melhor. Conteúdo do arquivo. Colar ele aqui. Ctrl V. E vamos ver o que acontece. Então temos aí. Meu código tem só 212 bytes. Que é bem menor do que o que eu escrevi em C++. E também produz a solução correta. É engraçado que os códigos em C tá dando muito maior em memória do que os códigos em C++, né? Tem alguma coisa aí no compilador que ele usa de flag que está deixando o código tão maior. Mas está passando, passou em 6 milissegundos, está mais lento e maior. Muito estranho isso. Porque o C++ está mais curto e menor. E a solução em C++, ó, muito menos memória, ele é um pouco maior em número de bytes e eu acho que eu crio vetores e tudo. Exatamente, ó. Crio vetores e tudo e ainda assim o código roda bem mais rápido, bem estranho mesmo. Deve ser alguma coisa no processo de compilação. Muito bem, senhores e senhoritas, alguém quer fazer uma pergunta sobre esses dois primeiros problemas? Ou pedir que eu resolva um problema que não seja esses que eu trouxe para a gente praticar hoje? Bom, eu vou começar a ter que dar razão para a Yasmin, que disse que estamos em ritmo de sexta-feira, né? Ninguém está se manifestando. Espero que eu não esteja sozinho por aqui. Alguém deu um sinal de vida aí no chat só para saber que minha conexão não caiu, já que ninguém está se manifestando. Caiu não, tudo certo. Tá tudo certo? Então tá bem. Obrigado pelo retorno. Vamos fazer esse terceiro problema aqui, que é bem interessante. A porta do Snook, do laboratório do Snook, está trancada com um código de segurança. O código de segurança é um número de 4 dígitos. Nós dizemos que o código de segurança é difícil de se obter, né, de entrar, de difícil acesso, quando ele contém 2 números consecutivos que são iguais. Isso é tipo em problemas de maratona, pessoal, que você cria conceitos ali na hora, para você trabalhar aquela implicação daquele conceito. Às vezes ele dá um nome engraçadinho, às vezes um nome mais direto, mas o importante é que você viu que lá vocês viram que no problema que tinha potência perfeita, ele dizia, ó, nesse contexto, potência perfeita é isso. Nesse contexto aqui, um código tem essa propriedade de ser difícil de quebrar, ou difícil de entrar, difícil acesso se você tiver 2 números consecutivos. Você vai receber o valor do código de segurança atual, que é o S. Se o S tiver essa qualidade, é difícil de digitar, na verdade. Estou traduzindo bem minha cara aqui, perdão. Ele é difícil de digitar quando ele tem 2 números consecutivos. Você vai imprimir bad, claro, caso contrário você bota good. Muito bem, recebo esse número e vou imprimir se ele é bom ou ruim. Esse aqui é ruim porque tem o 7 e o 7 consecutivos. Esse é bom porque, embora tenha o 8 2 vezes e o 0 2 vezes, o 0 não é consecutivo ao 0, nem o 8 é consecutivo ao 8. E esse aqui tem 3 consecutivos. 2 já é o suficiente para ser ruim. Esse também é ruim porque tem 2 zeros consecutivos lá. Por que eu trouxe esse problema para vocês? Vou começar a copiar as entradas enquanto a gente conversa aqui. Essas dão para olhar manualmente, né? Só uma palavra no final. Eu tenho agora 4 arquivos de entrada. Em 1, em 2. Cadê? Deixa eu copiar aqui o conteúdo do 2. Gosto muito desses botões aí que atalham a nossa vida. A gente tem que estar selecionando para copiar. A gente simplesmente digita o valor. Ou aperta aqui e já dá o Ctrl V direto. Todo o conteúdo. Enfim, 1 em 4. Tenho 4 arquivos de teste. E às vezes a preguiça de fazer isso que eu estou fazendo agora, eu mesmo já cometi esse equívoco de falar, não, é tão pequenininho, eu vou digitar mesmo. E fiquei perdendo tempo depois para localizar um erro que nada mais era eu digitando errado, né? Copiei os arquivos aí de entrada.
E esse problema eu trouxe para ilustrar o algoritmo que a gente estudou mais cedo. O algoritmo que a gente acabou de ver no começo dessa aula me permite identificar os números de um número em representação decimal. Então vou usar essa rotina que eu fiz agora um pouco mais cedo para vocês com uma ligeira modificação para saber se esses números têm um após o outro, se eles são consecutivos. Tá certo? Temos aqui uma participação, o mais no i é incremento, ok. O Vitor já entendeu, o colega ajudar. Aqui o Luiz Guilherme falou que tem colega de dificuldade na primeira questão da lista 3. Legal, vou abrir a lista daqui a pouco, Luiz, e a gente faz ela. Então vamos finalizar essa aqui que eu comecei, aí a gente passa para a sugestão do Luiz Guilherme e a gente faz o número 1 da lista 3. Então vamos lá, vamos fazer esse aqui agora. Qual é o evento? Para me copiar aqui. Esse é o 131, o evento ABC 131, problema A. Então vamos lá, 131 A.C. Estou usando esses nomes para vocês poderem depois consultar lá no nossa pasta de códigos, né? O processo, vocês já devem estar começando a ver que eu vou fazer ele sempre o mesmo processo. Eu tenho que de capturar o valor de S. O S é um número inteiro de 4 dígitos, cabe tranquilamente numa variável inteira. Desencargo de consciência, vou imprimir aqui de novo. Parece bobeira, mas de novo, são seguranças que a gente vai tendo para poder prosseguir com o nosso processo de escrever o código. Estou editando, deixa eu editar numa aba para compilar na outra. É o 131, né? 131A. Vamos compilar o 131A aqui agora. E vamos alimentar ele aqui com duas entradas só para testar. O que é entrada 1, entrada 2 está lendo corretamente. Muito bem, o que eu preciso fazer agora, pessoal? Se eu usar aquela rotina, a rotina que eu tinha é que enquanto o S fosse diferente de 0, eu sei que o próximo dígito de S, que é o dígito das unidades, podia ser obtido por meio de S módulo 10, e o S tem que ser dividido igual por 10. Se eu fizesse isso, eu passaria 1 a 1 em todos os dígitos de S. Só que fazer dessa maneira, eu vou até deixar assim inicialmente para vocês verem que esse código aqui vai dar problema. E eu já vou explicar por que dá o problema, né? O que vai acontecer? Aqui eu vou ver os dígitos de D. Se os dígitos consecutivos forem iguais, você tem que dizer que ele está ruim. Se eles forem diferentes, está tudo ok, segue adiante. Aqui eu vou ver os 4 dígitos de S. Então, uma maneira de fazer é você capturar o primeiro dígito e já dividir S inicialmente por 10 para depois entrar no while. Eu não gosto muito dessa solução, seria isso aqui, ó. O dígito anterior, vou chamar aqui de prévios, o próximo dígito é o S por 10, você faz isso aqui. E agora você chama isso aqui de next. Né? O próximo dígito seria isso aqui. Se o dígito anterior for igual ao anterior, aí você tem uma situação que é ruim. Print bad. Caso contrário, e retorna que acabou. Você já imprimiu o que você queria imprimir. Caso contrário, você vai avaliando todos os dígitos. Se você terminar o laço e não saiu no bad, é porque era um número bom. Então, voltando aqui, revisando, eu tenho um primeiro dígito, que é o dígito das unidades. Extraio o dígito das unidades e divido aqui por 10. Eu já vou dizer porque eu não gosto dessa solução e vocês vão entender por quê. Porque eu tenho que repetir esse negócio de mod 10 e dividido por 10 duas vezes no código. Eu não gosto de repetir código, não é boa prática para repetir no código. Mas esse é o primeiro dígito que você viu. O próximo dígito vem, você extrai o próximo dígito, o S foi atualizado, e você olha, bem, esse próximo dígito que eu acabei de olhar, ele é igual ao que estava imediatamente anterior a ele? Tava, então esse número não é legal, retorna bad, acabou o código. Caso contrário, você atualiza em S, e muito importante, o anterior passa a ser o que era o next de agora, porque no próximo laço eu vou conseguir o próximo dígito e eu tenho que avançar, porque senão eu vou ficar comparando todos sempre com o primeiro, tá certo? Então esse que eu estou comparando vem caminhando junto com o que eu vou trabalhando. Vou compilar esse código aqui, ó, 131A. Vou executar e olha só que coisa curiosa. O primeiro é um número ruim. Se eu olhar aqui no código, a minha saída é ruim para o primeiro, bom, ruim, ruim. Então só tem bom só o segundo. Tem que ser ruim os outros dois. Então vamos lá. Vamos olhar o número 2, bom. Terceiro, ruim. E o quarto, bom. Ou seja, se eu mando esse código, com certeza é WA, porque no teste 4 está falhando. E alguém sabe me dizer por que está falhando? Eu já vou responder sua dúvida, tá, ô Ivan? Eu vou finalizar esse problema, tiro sua dúvida, depois vem fazer o problema que o Luiz sugeriu aí da lista. Vou voltar para o código. Por que está dando pau no código número 4? Alguém sabe me dizer?
Lembrando que o código entrada 4 é 0024. Por causa dos zeros? Por causa dos zeros à esquerda. O que vai acontecer? Como aqueles zeros estão à esquerda e minha condição de parada é o E, enquanto eu tenho o S, olha só vocês aqui, pessoal. Vou imprimir, é sempre muito bom. O Yasmin tinha me perguntado, eu esqueci de falar isso, Yasmin. Não está entendendo bem o que está acontecendo? Bota, vai imprimir nas variáveis para você para você ver o que está acontecendo. Vamos olhar aqui os valores. O S vai estar valendo isso daqui, o prévios vai estar valendo isso aqui, o next vai estar valendo isso daqui. Isso aqui vai dar uma boa ideia para a gente o que está acontecendo. Se você precisar de mais variáveis, vai imprimindo, separa em várias linhas. Vamos compilar esse código de novo com essa informação adicional e vamos executar aqui para o número 1. Vocês verem, ó, tá vendo? O anterior era o 6, eu começo com 3.760. Então o anterior era o 6, o próximo é o 7. Comparei 6 com 7. Depois, o que era? O próximo passou seu prévios, que é 3, e o next é 7. Aí isso ok. Agora 2 iguais, deu ruim. Olha no caso 2. Eu começo comparando o 0 com o 8. Depois, o 8 passa para cá, o próximo que eu extraio é o 0, comparo, não dá certo, o 0 vem para cá, o próximo sobrou é 8, não deu problemas. Agora olha no caso número 4. Eu comparo 2 com 4 e só. Eu não entro no método daquele 0, 0 porque minha condição de parada aqui está fazendo com que eu não avalie os zeros à esquerda. Então o que eu vou fazer para poder comparar todos os 4 dígitos sempre? Eu tenho que fazer, como eu extraio já o primeiro, eu tenho que comparar o primeiro com o segundo com o terceiro e o terceiro com o quarto. São 3 comparações sempre. Então eu faço, em vez de um while, um for que executa exatamente 3 vezes. Então, fazendo isso agora, olha só o que vai modificar. Eu troquei o while por um for, porque aquele while variava o número de vezes que ele executava. Com o for, agora eu tenho certeza que ele vai fazer 3 comparações, agora ele pegou o 0 e o 0, aí naturalmente está correto agora como bad, porque 0 com 0 ali são 2 dígitos iguais consecutivos. Então essa correção aí arruma o código. E lembra que eu falei para vocês que eu não gosto de começar o prévio já no primeiro para poder ter que fazer a divisão 2 vezes? Eu posso fazer uma técnica, essa técnica é muito boa, pessoal, chama valor sentinela. Menos 1 não é um dígito válido em base decimal. Menos 1 não é válido em base decimal. Então não tem perigo nenhum desse menos 1 ser comparado de forma igual com qualquer outro número que eu comparar. Se eu estou comparando com dígitos decimais. Então eu forço que a primeira comparação do dígito das unidades com o menos 1 vai ser sempre verdadeira. Por que eu vou fazer isso sabendo que é sempre verdadeiro? Porque o código é melhor organizado. Eu faço agora 4 comparações. A unidade com menos 1, a dezena com a unidade, centena com a dezena e milhar com centena. Então, quando eu volto aqui, vocês vão ver que na minha impressão vai aparecer uma linha a mais que não aparecia antes, mas aparece o número todo, tá vendo? 24.200. E veja aquela primeira comparação prévios com menos 1, é justamente por conta desse menos 1 que eu botei, que é um valor falso, que é um valor sentinela. A versão anterior estava errada? Não estava. Mas havia a duplicidade do código, eu vou voltar para ela nesse aspecto. Eu vou manter porque eu sei que, embora ela seja mais extensa, ela é mais fácil de entender para vocês do que com o meu valor sentinela. Mas é bom ligar aí já a chave mental para você entender essa ideia. Opa, quer dizer então que eu posso botar um valor arbitrário, mas que dentro do contexto do problema ele me ajuda a não ficar repetindo determinadas linhas de código. Vou comentar aqui e tem um colega que está com a mão levantada, que é o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Oi, professor, não podia deixar uma aula sem eu falar, né? Tem que falar em todas as aulas. Não, mas é bom que participe, é muito bem-vindo, pode falar. Eu só queria saber uma curiosidade mesmo, quando é que a gente ia aprender string, porque toda vez que eu vou mexer ela no repeat, ele fala que meu código não é uma string, ele dá um negócio lá falando, tipo, como se string fosse ser mais fácil de resolver o problema, sabe? Eu não sei nada sobre string, mas eu queria saber quando é que a gente ia aprender. Daqui exatamente 2 semanas, Gabriel. Exatamente 2 semanas a gente entra nas strings, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre funções e tudo. Eu vou organizar um pouco o conteúdo, que é a parte que era para trabalhar com múltiplos arquivos, que era para ser agora, antes dos laços, inclusive. Eu vou postergar quando vocês estiverem um pouco mais maduros, então o string vem um pouquinho mais adiante. Mas 4, 5 aulas no máximo a gente vai ver as strings, tá? Entendi. Maravilha. Vamos submeter esse código aqui para mim poder tirar a dúvida do colega sobre a raiz quadrada e também resolver o problema da lista. Então eu vou submeter aqui agora. Ctrl V. Comentei, lembra, pessoal, eu já tomei muito WA por causa disso, que eu fico botando essas mensagens no meio para entender e esqueço. Por isso que é bom fazer o diff, porque o diff pegaria essas mensagens se eventualmente elas estivessem ainda ali passando, né? Então, código de 443 bytes. E tá aqui, ó, passou em 4 milissegundos. Pela primeira vez rodou mais rápido e menos memória que o meu código de C++, tá vendo? Mas está aí exatamente
Esse código é um problema que daria para resolver enquanto string, né? Mas aqui ficou bem tranquilo. O código em C rodou rapidamente e corretamente. Deixa eu tirar a dúvida agora do Ivan. Oi, Ivan. Boa tarde. Qual é a sua dúvida sobre a função SQRT? Pode falar. Professor, eu botei o código aí no chat, é porque eu tento usar a raiz quadrada e toda vez que eu tento colocar no Replit dá erro, não sei por quê. Ah, entendi. Você está logado, não está? Tô logado. É por isso, porque quando você está com o Replit logado, ele usa um arquivo de construção chamado Makefile que não está botando -lm. Ah, tá. Então usa ele sem logar que vai passar, tá? Em qualquer Ah, biblioteca da tá, matemática bom. que você botasse qualquer função de matemática, ele daria problema. Tá bom, Usa ele sem logar obrigado. por enquanto, que eu ainda não fiz meu login. Era para ter feito, mas esqueci. Se eu esquecer de novo, por favor, me lembre. Eu vou criar uma conta para logar, para identificar onde eu posso modificar para inserir a biblioteca de matemática e eu passo para vocês. Tá bom, obrigado. Nada. Maravilha. Essa dúvida é boa. Um colega já me perguntou no passado e eu confesso que eu esqueci de logar e vocês me lembrem, porque é muita coisa para fazer semestre, eu estou com muita disciplina e eu acabo esquecendo. Mas vocês me mandam uma mensagem aqui no Teams, eu lembro e identifico o problema. Vamos fazer um intervalo aqui em relação a essa lista de problemas que eu trouxe para vocês hoje. Tem outro que é bem interessante que a gente já vai fazer. Pegar a sugestão do Luiz Guilherme e entrar aqui no Bcrowd. Vamos entrar aqui. E vamos para a parte acadêmica. Eu estou inscrito na turma também, como estudante, para poder ter esse acesso aqui. Lista número 3, laços. Problema número 1, notas e moedas. Então, é o problema que o Luiz Guilherme disse que o pessoal está com dificuldade. É esse mesmo, Luiz? Confirma para mim, só para a gente não começar o problema errado. Espera só o Luiz confirmar, porque às vezes na ordem que está aparecendo aqui não é a mesma que aparece para ele, não sei. É esse aí mesmo, professor. Esse? Maravilha. Então vamos lá. O problema peça que você leia um valor de ponto flutuante com 2 casas decimais. Esse valor representa um valor monetário. A seguir, calcule o menor número de notas e moedas possíveis, no qual o valor pode ser decomposto. As notas são de 10, ou de 100, 50, 20, 10, 5, 2, e as moedas são de 1, 50 centavos, 25 centavos, e vai por aí por diante. Então você recebe um número em ponto flutuante. Esse número vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, na parte inteira, né? 1, 6 zeros, depois mais 3. E imprima isso e utilize o ponto para separar a parte decimal. Então, o que vai acontecer? Aqui, essa saída aqui, ó, pessoal, o que a gente precisa preencher é só essa parte inicial aqui, tá vendo? Qual é a dificuldade? É que a segunda vez que vai acontecer, aconteceu na prova, e vai acontecer agora, aconteceu de novo agora com vocês, é que eu tenho até, eu não sei, é uma história que eu conto, mas não é muito bom ficar contando não, porque é uma história complicada. Sobre essa, eu acho que eu até contei já para vocês, mas se não contei, eu vou contar uma versão reduzida da história, que eu já tive um estudante que teve problema com o que eu vou ensinar para vocês agora. Que é o seguinte, você está trabalhando com unidade monetária, pessoal? Dificilmente, são raros os casos onde é que é adequado usar variável em ponto flutuante. Porque variável em ponto flutuante, a gente já discutiu isso mais de uma vez, introduz erros de precisão. Então você vai trabalhar com um problema aqui, é que você quer saber inicialmente quantas notas de 5 você consegue fazer aqui. Você dividir isso aqui por 5.0 e pegar o valor inteiro correspondente, dá 5 aqui. Aí você vai fazer a subtração de 5 vezes R$1 para fazer isso. Só que a chance de você cometer um erro de ponto flutuante nesse processo é grande e vai faltar uma moeda lá no final. Aí você vai ficar tomando WA. Para evitar 100% desses erros, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui a saída agora. O Bcrowd, infelizmente, não tem aquele botãozinho tão útil nos outros juízes. Eu tenho que copiar literalmente aqui, ó. Vamos resolver esse primeiro um aqui para vocês verem. O que eu vou fazer? Vocês viram que eu fiz isso na prova e a gente vai fazer a mesma coisa aqui de novo. Esse aqui é o Bcrowd número 1021. 1021.c. Eu vou ler a entrada não como ponto flutuante, mas como número inteiro. E em vez de trabalhar com reais ponto alguma coisa, reais ponto centavos, eu trabalho como múltiplos de centavos. Em vez de ler esse valor como R$ 576 reais e 73 centavos, eu vou ler esse valor como R$ 57.673 centavos. E faça a conta só com centavo. A aritmética inteira, soma e subtração, zero erro de precisão. Então, é o que a gente fez na prova, e é o que a gente vai fazer aqui. Mas aí você vai falar, professor, mas no enunciado está falando isso para mim que isso é uma variável em ponto flutuante. Ok, o valor é em ponto flutuante, em 2 casas decimais, mas eu não tenho obrigação de trabalhar em ponto flutuante.
Mas como é que eu vou ler então? Porque se eu ler com scanf, vai ler o valor corretamente. Se eu ler com int, eu vou fazer errado primeiro, de propósito, eu fico fazendo tudo certo e fica parecendo que as coisas tudo funcionam, né? Mas você fala, ó, o professor falou para trabalhar com dinheiro, com inteiro, em vez de trabalhar com... Vou chamar aqui de R de reais. Aí eu vou ler o valor de R aqui. E olha como é importante a gente fazer aquele check que eu sempre faço com vocês. Olha só. E retorna 0. Olha o que vai acontecer quando eu tentar fazer essa leitura aqui. Ó. Eu vou compilar o código 1021C. Vou passar ele para a entrada 1 que eu já copiei. E ele vai ler naturalmente só o 576. Chegou no ponto, não é mais inteiro, ele não lê. Aí você lê errado. Como é que eu leio isso correto? Ora, eu vou ter um valor que é a parte inteira, que são os reais. Vou ter um ponto e os centavos. Então eu vou precisar de duas variáveis inteiras. Então eu vou ler o inteiro, vou ler o ponto, em seguida outro inteiro. Agora eu passo aqui o endereço de C e vou imprimir o C aqui no final também. O R vale isso e o C vale isso. Olhem agora essa segunda versão. Compilei, executei, R$ 576,73. Então leio a parte dos reais separado dos centavos. Então você vai precisar de duas variáveis em vez de uma, mas vai ganhar em precisão. Então essa quantidade de dinheiro D é reais vezes 100 mais C. Então isso aqui é o total em centavos. Então eu vou trabalhar em centavos agora. O resto do meu código é tudo assumindo que os valores são em centavos. Então vamos começar a produzir a saída que ele espera que eu produza. Notas e moedas. Vamos lá, vou copiar isso aqui tudo. Não vou me atrever a digitar. Vamos lá, eu começo imprimindo a mensagem notas. Printf notas, quebra de linha. Quantas notas de 100 eu vou conseguir produzir? Olha só como é que vai ficar simplificada a coisa aqui. Ó. Quantas notas de 100 eu vou conseguir produzir? Vão ser % de notas. De 100. Quantas notas de 100 são? É a quantidade de dinheiro que eu tenho dividido por 100 reais. Quem que são 100 reais? São 10 mil centavos. 100 centavos. Tá, depois que eu dei essas notas, 5 notas de 100 para a pessoa, quanto sobrou para pagar ainda? A quantidade de dinheiro, resto da divisão por 100 reais, que é 10 mil centavos. Então, quando eu faço essa atualização, deixa eu fazer só essa daqui para vocês verem. Vou comentar o restante. Então, no final das contas, o que vai ser a parte real? Vou deixar até claro aqui para vocês entenderem. Real, o que sobrar, o valor que sobrar aqui do dinheiro, a parte real do dinheiro é D dividido por 100, que é a parte inteira, e centavos é D mod 100. É o que resta da divisão por 100, porque 100 centavos é R$1. Então, eu divido o dinheiro por real para saber em real. O resto da divisão são centavos. Essa mensagem final aqui, essa verificação, não precisa do problema. É só para a gente entender o que está acontecendo. Então, veja, ó, eu tinha R$ 576 reais. Dei 5 notas de 100. Sobrou R$ 76,73. Eu vou deixar isso aí no finalzinho para a gente ir acompanhando, para vocês verem o que está acontecendo. Vamos ver agora quantas notas de 50 ele vai precisar. Notas de 50 é a quantidade de dinheiro que eu tenho agora por 50 reais. 50 reais são 5 mil centavos. Paguei isso, então eu tiro isso daí, o que restar é que eu vou continuar trabalhando. Vamos executar de novo. Agora eu tenho uma nota 5 de 100, uma de 50, então daqueles R$ 76,73 que eu tinha, agora sobrou R$ 26,73. Quantas notas de 20? Aí eu vou repetir o mesmo processo. D dividido por 20, 00. Atualizo D, resto da divisão, por 20, 00. Então vamos de novo, tinha sobrado R$ 26 reais, né? Eu vou subir aqui agora para a gente conseguir ver. Agora vai sobrar R$ 6,73. Como são R$ 6 reais, não vai dar nenhuma nota de 10. Porque são R$ 6 reais, né? Não dá para pagar 10. Mas ainda assim a gente faz a conta, porque as entradas vão mudar depois. Para ficar correto para todas as entradas. Divido por 10. Vejam vocês que quando eu fizer isso vai dar agora nenhuma moeda de 10 e permaneço ainda com R$ 6,73. Uma nota de 5 vai dar para pegar exatamente uma nota de 5. Então 10 dividido por 500, 5, 00. D, resto da divisão, por 5, 00. Eu vou fazer de duas em duas instantes, vai ficar aqui a tarde toda. E agora, % D, notas de 2. D barra 200. D, resto da divisão por 200. Vamos checar até esse ponto aqui, que a parte inteira vai se zerar. Paguei tudo que tinha para pagar.
Sobrou R$1, porque eu não tenho moeda de não tenho nota de R$1, o R$1 ficou em moedas, e 73 centavos, é isso que está pendente. Então vamos liberar a mensagem moedas. Chefe, %D. Então aqui R$1 é 100 centavos. Você já deve ter entendido a lógica nessa altura do campeonato, mas vamos comentando aqui. 50 centavos agora. Veja que aqui, ó, pessoal, o fato de eu estar trabalhando já direto com centavos me dispensa completamente o uso de variável em ponto flutuante. Então, como é que eu vou avaliar em relação a 50 centavos? É a mesma forma que eu vim fazendo até então. D dividido por 50 centavos, D, resto da divisão, por 50 centavos. Então, eu vou pagar para ele agora mais 1,50 daqueles 1,73 que eu tinha pendente. Falta agora 23 centavos. Vamos agora finalizar. Vou fazer essas 4 últimas agora de uma só vez. Porcento D. Bem, para 25, agora eu divido aqui por 25. 25. D mod igual 25. Depois, porcento D, moedas de 10 centavos. D dividido por 10. D mod igual 10. Moedas de 5 centavos, finalmente. Penúltimo. 5 centavos é D dividido por 5. D mod igual a 5. Tem um jeito de fazer isso muito mais curto do que isso que eu estou fazendo, pessoal, mas é porque a gente não estudou vetores ainda. Que você vê que é um código que tem a cara de um código que precisa de um laço, né? Mas como a gente não estudou vetores para armazenar. A última moeda de 1, eu apaguei aqui e não vi. D mod igual a 1. Deixa eu só conferir lá no programa que eu apaguei antes de olhar. A última moeda é de 1 centavo, isso mesmo. Então vamos lá. 3 moedas de 1 centavo. E o recurso todo ficou 573 e pouco. É porque eu esqueci de botar a atualização aqui. Lembrando que isso aqui era só uma saída minha. Deixa eu apagar ela. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar com ela aqui. Compilar uma última vez. E produzir o resultado em um arquivo. Olha só que coisa interessante, ó. Vou rodar para o win1. Isso produz essa saída. Vou dar o diff da minha saída com a saída esperada. E ele vai reclamar, ué, o que essa linha está fazendo aqui? R576, C73. Você lembrou? Puxa, essa foi a linha que eu tinha colocado para olhar. Não era para estar aqui. Tira. Aí você compila de novo e refaz o teste. Agora joga para lá, faz o diff e agora bate. Às vezes você faz o código inteirinho, pessoal. Fica uma sujeirinha dessa que você usou para estudar durante o desenvolvimento do seu código, esquece dela, fica tomando WA meia hora porque não acha o erro de jeito nenhum. E o erro não estava no seu código, foi só uma sujeira. Por isso que esse processo de escrever em arquivo e conferir antes de mandar é muito importante e te evita muita dor de cabeça. Você vai perder 2 minutos para fazer isso e vai ganhar meia hora. Tá certo? Então vamos mandar esse código aqui agora. E passou como C++, não como C, mas não tem problema. Se eu fizesse isso na lista, não seria contabilizado. Tomar cuidado, a lista tem que botar C. E passou, tá aceito, tá bem? Deu para acompanhar aí, Luiz? Alguma dúvida? Cadê o Luiz Guilherme que tinha me pedido para fazer o problema? Alguma pergunta? Deu para acompanhar? Tranquilo? Excelente. Então fica o recado, pessoal. O problema é em unidade monetária, dinheiro, dólares, ienes. Tem casa decimal. Parece que é ponto flutuante. Aí você corre lá e bota float, bota double, bota long double, começa a dor de cabeça, porque a aritmética em ponto flutuante tem um potencial claríssimo para erro de precisão. Aqui eu vou fazer várias divisões e subtrações com multiplicações sucessivas, usando ponto flutuante. Isso pode lá na frente dar 1 centavo de diferença. E você não pega nunca, porque não tem como ficar acompanhando mentalmente aquilo, porque depende da representação interna, de como essas coisas funcionam. Daria um trabalho, você teria que saber essa representação exata para replicar as contas. Então não é saudável fazer isso. É dinheiro. Transforma tudo para múltiplos de centavos, faz suas somas, subtrações, multiplicações, quocientes tranquilamente. No final você só tem que lembrar na hora de imprimir de voltar para a representação em ponto flutuante. Parte decimal, parte de centavos ali de reais, você usa dividido por 10 para pegar reais, ou dividido por 100, mod 100 para pegar os centavos. Como eu falei, e cuidar na hora de imprimir, que se os centavos tiver que estar com duas casas nos centavos, tem que usar porcento 2,02D, né? Para que o zero ali, antes do 2, garanta que essa segunda casa, se não existir, ela seja completada com zero.
A história que eu ia falar para vocês, não sei se já falei, é que eu ensinei isso para um estudante, ele aprendeu muito bem, em uma determinada disciplina ele usou esse conhecimento, só que, infelizmente, perdeu o ponto na questão. Olha só que tristeza, né? O professor da disciplina achou por bem que ele tinha representado mal o tipo de dado por ter escolhido variável inteira para unidade monetária, descontou a questão dele lá na prova, o aluno argumentou e tudo e nem recuperou a questão toda, mas o importante é que hoje ele está no mercado de trabalho, trabalhando para o Google, inclusive. Está bem demais da conta, graças a Deus, um cara muito inteligente, já trabalhou em grandes empresas e agora está empregado pelo Google. E tem essa consciência, a prova é o de menos. Isso é uma consciência que vocês vão desenvolvendo, espero que desenvolvam ao longo da graduação, do curso superior de vocês, que essa mentalidade de aluno de primeiro, de ensino fundamental, ensino médio, que vocês tenham capacidade de superá-la e pensar que você entrou na escola, numa escola clássica, no centro de ensino fundamental, no centro de ensino médio ou na faculdade para passar em disciplinas. Olha só como é que a coisa é, né? Como a gente é criança, adolescente, não tem muita consciência das coisas, né? Por que você está na escola? Porque eu tenho que passar. Por que você tem que passar? Então, passar é um processo, é uma etapa no processo de aprendizagem. Independente da nota que você terminou aquela disciplina, logrando ou não a aprovação, eu quero saber, você conhece aquilo que foi ensinado? Se você não conhece, você mesmo tendo logrado a aprovação e terminado, tendo um diploma, não te valeu de nada no fim das contas. Então esse colega lá perdeu essa nota nessa prova, perdeu um ponto, ele ia gabaritar a prova, ficou com 9. O que fez diferença para a vida profissional dele? Nenhuma, no sentido de que esse ponto não fez falta e o conhecimento que ele tem de tratar corretamente os números é muito mais valioso do que esse ponto que ele perdeu, né? E infelizmente os livros, os materiais de referência vai te dar sempre como exemplo. Número 1, qualquer livro que vocês vão pegar de introdução a C, qualquer linguagem, variáveis em ponto flutuante. Exemplo, salário. É o tal do salário exemplo e a gente fica condicionado a trabalhar essas variáveis como flutuante. Não faça isso. Você vai fazer uma bobagem, você vai introduzir erros de precisão no seu código e dinheiro é coisa que não se tem erro de precisão, porque se você errar, se você estiver trabalhando para um banco, o banco tiver a falta de juízo, contratar uma pessoa que vai botar float para essas variáveis lá, esse erro de centavo, quando é para mais e para menos, quem vai pagar essa diferença? Imagina que você tem uma grande empresa como cliente, a empresa movimenta na casa de bilhões de reais anualmente. Bilhões são 7 dígitos decimais, aí começou a dar erro lá nos centavos. Daqui a pouco esse erro propaga para os reais. Quem é que vai pagar essa diferença? Se a empresa estiver perdendo, ela vai ajuizar o banco. Se o banco estiver perdendo, como é que você vai pagar essa diferença? E o banco tem milhares de clientes, essa diferença vai propagando em milhares de clientes, e o que era um centavo, daqui a pouco você está tendo milhares, aí, centenas de milhares de reais de prejuízo. Porque está lidando com a variável errada. Então a gente só usa variável em ponto flutuante, pessoal, quando a gente está fazendo computação científica. Você não tem como correr de jeito nenhum das variáveis inteiras. Aí você vai trabalhar com variáveis em ponto flutuante, lembrando que você vai ter que trabalhar todas essas nuances e entender que o erro estará ali presente e como você vai aceitá-lo e vai manipular as suas equações para minimizar esses erros e, havendo erro, se ele é aceito, se ele está dentro do limiar confiável, porque senão o erro estraga as suas contas, a sua simulação inteira. Isso é muito importante. Então, é dinheiro, é subtração, multiplicação, divisão, não é questão de juros que é quebrado e tudo. Transforma tudo para um múltiplo de centavo e seja feliz. Está trabalhando com unidade de tempo. Aí você vai ter frações de segundo ali, milésimos de segundos, décimos, milésimos, centésimo de segundo. Trabalha tudo com a menor unidade possível. Ok, então a menor unidade vai aparecer aqui em milésimo de segundo. Trabalha o código todo em milésimo de segundo. Lá no final você torna uma representação com ponto decimal e tudo. E isso vale para qualquer quantia que ela tenha essas partes fracionárias e você pode eventualmente simplificar ela para uma unidade comum, onde todos passam a ser múltiplos inteiros daquela unidade. Unidade de tempo, como eu falei, dinheiro, ângulos, quando a gente tem graus, minutos, segundos, também é outro exemplo que você pode fazer essa conversão e trabalhar, privilegiar a aritmética inteira. Esse semestre, no sábado, a gente está trabalhando geometria computacional. Códigos geométricos, quase sempre você acaba escambando para ponto flutuante. É muito difícil correr deles, mas a gente vai desenvolvendo uma série de técnicas ao longo do curso, que problemas que aparentemente são impossíveis de resolver sem variável de ponto flutuante, a gente resolve só usando a aritmética inteira. Então, questões que envolvem comparações de distância, a gente usa a distância ao quadrado para assumir com a raiz quadrada na fórmula da distância de 2 pontos. Quando a gente quer comparar questões de orientação, de equação de reta, a gente usa a equação geral da reta, usamos um determinante de orientação, onde é que dá para preservar a aritmética inteira e, claro, tem ponto que é inevitável, a fórmula aparece um seno e um cosseno, aí você não tem mais para onde correr. Mas enquanto pode, a gente corre. É sempre benéfico correr de aritmética de ponto flutuante, que tem o último benefício para me terminar essa preleção sobre números de ponto flutuante. A diferença de performance é grande, porque todo processador, por mais simples que seja, ele vai ter os rudimentos das operações aritméticas. Uma instrução para soma, uma instrução para subtração, uma instrução para multiplicação. A própria divisão de inteiros já começa a ser uma instrução mais pesada em relação às demais. Ela já quase nunca executa em um único ciclo de processamento, o que assume a subtração quase sempre é, e a multiplicação, quando não é em um ciclo, é 2. A divisão já começa de 4 para mais, no caso geral.
Já a aritmética de ponto flutuante, ela pode não ser, e é muito comum que não seja, nativa dos seus processadores. Então, ou o seu processador, ou o seu computador vai ter uma placa-mãe que vai ter um coprocessador aritmético que é responsável pelas operações em ponto flutuante. Isso é comum, por exemplo, em videogames, que você tem um coprocessador de ponto flutuante. Ou se você vai ter que fazer tudo usando instruções inteiras, né? Ou seja, instruções de ponto flutuante são muito mais demoradas em tempo de execução do que as instruções inteiras. Então você ainda ganha, além de você ganhar em precisão, você ganha em performance, o que só justifica que, havendo escolha entre ponto flutuante inteiro, as duas são possíveis, escreva código com aritmética inteira. Tá certo? Ok, a Yasmin falou que ainda está com um pouco de dificuldade, mas precisa estar um pouco mais. O conselho que eu vou lhe dar, Yasmin, que eu dou sempre para os colegas é: tente fazer os exercícios das listas, tente fazer os exercícios dos simulados e das provas, tente usar o próprio background. Vocês não precisam ficar presos àqueles que eu listei enquanto exercícios da lista, né? Se você já tiver finalizado as listas e quer continuar praticando, olha, não tem dificuldade nenhuma. Você vem aqui em problemas, você vai em iniciante, você não precisa sair disso aqui no nosso curso. Na parte de iniciante, você vai ter marcados aqui, em vez de que vocês já fizeram, vocês vão ver que essa parte de iniciante, porque eu já estou dando curso há muitos anos, eu já fiz praticamente todos, né? Os 100 e poucos primeiros eu fiz. Eu vou achar um aqui que... Pronto, nessa página tem alguns que eu não fiz. Então aqui, ó, por exemplo, eu quero estudar hoje, olha, não tô aqui, pode ir na sequência mesmo. Estou com um tempinho aqui, eu acho que eu posso fazer mais uns 2 ou 3 do background hoje. Vai lá, escolhe esse problema, não fiz ele ainda, leia o texto. Até um problema de geometria aqui interessante, saber se um triângulo é escaleno, isósceles ou equilátero. Legal, lê, resolve o problema, vai trabalhando aí que é só benéfico. E aí, Yasmin, alguns você não vai conseguir fazer. Normal demais da conta que isso aconteça. Aí você vai trazer para esses momentos que eu abri como hoje, para a gente fazer aqui junto com os colegas. Se você tiver acesso a um monitor no horário que é compatível com o seu, pode perguntar ao monitor. Você pode perguntar para os colegas aqui da turma no WhatsApp. E tem o grupo do Telegram que eu botei para vocês. Ninguém usou dele ainda, mas está disponível lá. Além de mim, tem uma série de outros competidores aí, de diferentes níveis de proficiência, alguns já formados e tudo, que está lá e responde vocês muito rapidamente. O pessoal muito solícito, muito simpático. E não tem assim, a pergunta é simples, não tem problema. Eles sabem disso e atendem vocês muito bem. Então, vocês têm 4 canais aí para descobrir. Mas o processo é esse para encerrar e eu já vou passar a palavra para os colegas. Você pega um problema, seja da lista, seja da prova, do simulado, do background, do Etcoder, peguei um problema de competição. Esses problemas são bons por quê? Porque você vai escrever um código que vai ser avaliado imediatamente pelo juiz online. Você tentou algumas vezes, não conseguiu a solução a C. Aí você vai usar um desses 4 recursos. Trazer para a aula para a gente fazer junto, perguntar para mim na minha hora de atendimento, perguntar, na verdade são 5 recursos, né? Perguntar para o nosso monitor no atendimento dele, colocar no WhatsApp da turma ou no Telegram de competitiva. A partir do momento que alguém te deu uma explicação da solução correta, você tenta entender por que a sua solução não funcionou e por que a correta funciona. Entendeu? Passa para o próximo. Yasmin, te garanto, se você fizer uma certa quantidade de exercícios, você já não vai ter mais dificuldade de programação no resto do curso. Aqui a gente tinha uma coisa que os meninos gostavam muito disso, né? Que era o ranking das universidades aqui, ó. Tem rankings da universidade, a faculdade UNB Gama está aqui na 10ª posição. Todo mundo se identificou como estudante da FGA, já resolveu mais de 100 mil problemas, né? 101 mil problemas. Veja que é uma universidade internacional que hoje está em primeiro lugar. O pessoal deve ter gostado do background lá, né? A UNB Campus Darcy Ribeiro está aqui em cima, com 13 mil exercícios mais que a gente. Se você clicar aqui, ó, vocês vão ver que eu sou hoje o 4º no nosso ranking. Eu já resolvi 600 problemas do background. Só do background, pessoal, eu já fiz 600 exercícios. Eu tenho um registro, eu guardo todas as soluções, então fiz um script em Python para contar quantas soluções eu tenho nesse meu diretório de soluções, automaticamente. E eu já resolvi mais de 2.700 exercícios no total. 2.700 exercícios. Então, quando vocês veem, professor, você faz, parece que é tão fácil, é porque eu já fiz isso 2.700 e poucas vezes. Então, é literalmente a prática, né? Aí, o que acontece? Eu mostrava esse ranking aqui e muitos estudantes no passado falavam, não, mas espera aí, ele queria ser o primeiro no ranking da FGA de todo jeito e danava fazer exercício aqui no background, né? E ia subindo, né? O Pedilira assumiu a posição que o Mattioli foi o primeiro durante muito tempo. Esse Guilherme de Lima foi o primeiro aluno da gente que conseguiu chegar à final brasileira de competição. O Mattioli foi o melhor programador que passou na FGA até hoje. Um programa é um absurdo. O Pedilira é excelente programador. Komatsu está no Google trabalhando hoje. O Vitor Barbosa está empregado. O Marlon também, que eu acho que ele formou agora, foi meu aluno de TCC. O Igor também. João Vitor foi meu aluno de TCC, esteve na final brasileira. O Matheus Faria foi professor da FGA. Olha os 10 primeiros. Olha o histórico do pessoal que eu estou dizendo, são os 10 primeiros aqui do background. Então, olha só o nível das pessoas que
que toparam esse desafio, né, de chegar aqui. Ó, o Simeão trabalha na Supercell, que inclusive está com vaga aberta, foi trabalhando na Europa, está recebendo em euro. Felipe Dueno foi professor aqui da faculdade UNB Gama também. Durval está fazendo TCC comigo agora. O Charles trabalhou nos Estados Unidos muito tempo no NIST, voltou agora. Renato está na nossa equipe que vai disputar agora a maratona no fim do mês de março, né? E muitos exemplos. A Sabrina recentemente foi promovida na empresa trabalhando, se não me engano, ela está no quinto andar. É na empresa de São Paulo. Eu vou olhar lá depois no LinkedIn, falo para vocês, mas programa muito bem também a Sabrina. Gustavo Jarugo, um programador de jogos excelente, ele tem jogos muito bons que ele fez. E muitos outros exemplos desse pessoal que topou esse desafio inicial de subir aqui no ranking do Bigground. Só não tem mais aqui porque depois de um tempo a gente migrou para o Codeforces, né? Mas foi um jeito, e o que é legal que eu tô falando, são pessoas que resolveram aí 400, 300, 200 exercícios e se beneficiaram muito desse conhecimento. Então, não deixem de fazer e não precisa ficar me esperando, porque com as listas a gente deve fazer em torno de 100 e 120 exercícios no ano, né? Mas vocês podem subir esses números aí facilmente continuando trabalhando. Vamos lá, deixa eu passar para vocês agora, para o Gabriel Gonçalves novamente. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, a gente vai ter mais outros simulados, então? Teremos, Gabriel. Teremos um simulado antes da prova 2 e um simulado antes da prova 3 também. Não sei se teremos tempo para um simulado antes da prova 4, né? Mas um plano de ensino aqui na minha organização já tem mais 2 previstos. Inclusive, já comecei a formatar os problemas aí do próximo simulado. Entendi. Eu achei que fosse só a primeira prova, só pra gente saber como é que é a prova. Não, mas eu vou dar mais essa oportunidade de, mais uma vez, a gente ter chance de praticar um pouquinho dessa prova, você ter uma ideia dos problemas, com laço e tudo, né? Então, acho que é mais uma boa oportunidade de a gente praticar. Então, teremos mais simulados sim, Gabriel. Ok. Boa tarde, Rodrigo. Pode falar? Opa, e aí, professor, tudo bom? Tranquilo. Eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho que é mais de forma geral. A gente sabe, e o senhor mostrou, né, falou que não só o C, mas outras linguagens de programação tem várias nuances, assim, que podem fazer o código funcionar melhor e tudo mais. Isso. Você acha que existe esse tipo de conhecimento, ele vem realmente com o tempo, ou existe alguma forma de ir atrás dessas nuances para começar a aplicar desde já? O que acontece, Rodrigo? Muito nosso aprendizado de programação é contextual, né? Então, o que vai acontecer? Porque eu sempre estudei e desenvolvi muito essas questões de performance, né, de contagem, porque eu trabalhava com códigos em ambientes muito restritos em termos de poder computacional, né? Os equipamentos que a gente desenvolvia lá na época que eu era programador não tinha muita memória, não tinha muito poder de processamento, então a gente não tinha muito luxo de poder fazer coisa que não rodasse razoavelmente rápido, né? E quando eu migrei aqui para a FGA e comecei a trabalhar no curso de software, eu me envolvi com essas questões de programação competitiva. E a programação competitiva é um laboratório excelente para você desenvolver isso. Por quê? Porque todos os problemas que a gente tem aqui, eles têm um limite de tempo. Então, mesmo que você produza um código que teoricamente produziria a saída correta, se ele não for rápido o suficiente, o juiz não aceita. Então, você começa a se disciplinar para manter seu código, pelo menos em linhas gerais, com uma performance satisfatória, né? Então, isso você, com essa prática que eu estou destacando agora, de praticar continuamente, você vai desenvolver essa habilidade de escrever códigos que vão ter performance, vão rodar bem, vão rodar rápido, vão rodar... E não só isso, né? Vão rodar rápido, produzindo sempre o resultado correto, código com poucos bugs, né? Então esse pessoal todo que eu citei para vocês aqui está indo muito bem nas empresas, por quê? Porque a empresa vê um cara que trabalha rápido, porque as empresas, os prazos são de meses, né? E o cara fazia soluções de problemas complicados em horas, que é o prazo das nossas provas. Os códigos não dão pau, não dão bug. Tem poucas linhas e tem performance boa, aí vira ouro, né? Eles ficam no mercado valendo ouro e estão aí, graças a Deus, muito bem empregados. Então é questão de prática, Rodrigo. A literatura, isso é uma coisa importante para vocês e talvez não fique muito claro para alguns de vocês agora, vocês estão muito jovens, mas é uma verdade que eu vou falar para vocês que vocês não entendem, né? Que eu falei, a gente infelizmente não entende, mas isso é questão de maturidade, isso não é culpa de vocês, né? Tem que viver um pouco mais para entender certas coisas. Você vem para a faculdade federal, Rodrigo. Aí você vai estudar com o professor Edson. Aí você pensa aí no seu canto, com toda a liberdade. Professor é que nem juiz de futebol. Nossa, mas que professor chato. Fala rápido, só a desgrama. Vocês estão tendo alegria aqui no online, vocês não veem minha cara feia, né? Você vai falar, o cabo não é bonito, tem a voz feia. Fala rápido, só a desgrama. É acelerado, parece que o cabo tá com o botão de turbo ligado. Vem com um monte de conversa, que passa uns problemas complicados. Pra que eu vou passar esse sofrimento? Pensamento de gente jovem, né? Vou estudar mais tranquilo, ou de repente vou colar. Tem vários mecanismos aí para colar, como a gente sabe. Vou levar a coisa aqui no bigode e vou fazer minha graduação tranquilamente. Aí você, Rodrigo, chega lá na frente e vê essa galera que eu te falei, voando, programando absurdamente bem, muito bem empregado, recebendo em euro. O salário médio aí de um programador lá fora começa em $70.000, mas chega a 120, vamos pegar 100, porque é um número redondo. $100.000 por ano significa que você vai receber hoje quase R$600 mil por ano. A cada 2 anos você ganha 1 milhão. Faz a conta. 30 anos de trabalho, R$15 milhões. Você praticamente ganhou na loteria. Você só está recebendo o prêmio diluído.
Aí você vê seus colegas voando e você não consegue arrumar um emprego de 2 salários mínimos. Aí fala, puxa vida, agora cai a consciência, cai a ficha, despenca. O camarada fala, vou correr atrás. Aí eu tentei escrever meu afiliado, né, no curso de programação. Você não acha escolas de programação aqui em Brasília. Quando você acha, são cursos extremamente básicos. Isso que a gente já viu em APC aqui já dá muito mais que os cursos que vocês vão ver, mas muito mais. Você vai pagar 8, 10, 12, 14 mil reais. Hoje agora tá a moda é o seguinte, você faz o curso e paga quando você começar a trabalhar, quando você tiver um salário de 3 mil. Ou seja, curso para te treinar para trabalhar em salário de 3 mil reais. Aí quando você vai ver o valor do curso, o meu cunhado resolveu fazer um curso, ele é da área de letras, resolveu fazer um curso de programação, me perguntou sobre o curso, e eu, de curiosidade, perguntei quanto é que é o preço. Ele falou, tem esse aqui de 18, tem esse de 30 mil. Olha só, você vai pagar 18 ou 30 mil reais por um curso que não vai te ensinar o que eu te ensinei em 15 encontros. Então, essa é a falta de consciência que a gente tem, que às vezes fica pensando, o bom é passar. Passa. Quando você passar, inclusive, eu tive uma oportunidade de falar isso com um aluno recentemente. Agora eu estou com 42 anos, entendo a vida melhor. O estudante estava capengando, aí chegou lá no fim do semestre com a nota ali no 4.9, 4.8, era por aí, né? Nessa zona do arredondamento, né? Tem certeza que hoje, a gente não precisa entrar no mérito, eu sei que todo mundo teria esse comportamento. Você está com 4.9, você ia lá chorar com o professor na revisão para ele te arredondar essa nota, né? Com uma fase da minha vida, eu tentava argumentar para o aluno que o critério é 5, não é 4.9. Depois eu parei de pensar assim e falei, não, tá ali arredonda, não tem problema. E hoje eu penso diferente. Que quando o aluno está nessa situação, já peço que converse comigo, porque eu pergunto para ele abertamente, você quer que eu te passe? E por que eu faço essa pergunta? Porque o aluno que resolve passar com 4.9, ele está assumindo o risco de avançar sem ter a oportunidade de aprender isso de novo. Então, quando você passa, você não vai fazer a PC de novo. Esse conhecimento que você está tendo agora, entre aspas, gratuitamente, que não é gratuito porque a sociedade está pagando esse custo de você estar aqui conosco, mas agora você não tem mais essa chance, agora você só vai para frente e você não vai ter isso de novo. Você tendo esses 30 mil que eu estou falando para pagar, você não vai achar um curso bom para pagar. E isso que você me perguntou, Rodrigo, e para programar realmente altíssimo nível, não vão te ensinar isso. E eu te digo por quê. Primeiro que pouca gente sabe, quem sabe vai te ensinar para quê? Porque se o cara te ensinar isso, é mais um concorrente para ele. Enquanto ele sabe isso e mais quase ninguém sabe, o cara tá recebendo isso que eu te falei, 600 mil reais ano. Tá? O cara tem gente que recebe mais que isso, tem gente que bate 1 milhão ano. Por quê? Porque o cara sabe programar no nível que pouquíssima gente sabe. Então não tem livro escrito sobre isso, porque o cara vai escrever um livro para isso enquanto ele tá rachando de ganhar dinheiro. Seu colega de equipe tá vendo você rendendo pouco, vai te ensinar para quê? Ele vai ser o seu chefe a vida toda, essa relação nunca vai mudar. Então esse conhecimento que eu estou oferecendo gratuitamente aqui para vocês é a última grande chance que vocês têm de se formar solidamente, porque lá na frente, mesmo que a pessoa quisesse te ensinar, não tem nem tempo, porque um cara desse é tão solicitado no mercado que a grade horária dele está fechada. Como é que ele vai ensinar alguém alguma coisa? Você acha que a empresa vai deixar esse cara te treinando, que você não estudou na graduação porque não quis? Ou você vai botar esse cara para resolver os pepinos da empresa? Então, realmente é uma coisa de prática, Rodrigo. Então, aproveite bem a sua graduação. São 5 anos, você vai ter vários docentes. Eu sou só um de muitos que você vai ter, gente de diferentes formações, diferentes experiências. Sugue o que você puder sugar dos professores. Então, aí, de boa vontade para ensinar isso agora, de novo, gratuitamente, sempre em grandes aspas, porque o custo de vocês hoje é alto e a sociedade paga, né? Um aluno de graduação hoje, eu não sei nem como é que tá a conta, né? Mas eu lembro que antigamente, uns 10 anos atrás, era quase 400 mil reais no ano, né? Que é o custo do aluno estar no curso superior hoje, né? Então, aproveita e suga ao máximo o professor. Você está vendo um projeto de pesquisa? Se inscreva no projeto do seu interesse, vai trabalhar com esse projeto. Tem os laboratórios que a gente tem na FJA, vai trabalhar no laboratório, faz iniciação científica, tem a parte da competição e aproveite isso ao máximo, que eu falei, é um conhecimento que você não vai receber no mercado. Muito do que eu absorvi aqui rodando para vocês, porque eu tive no mercado, mas eu voltei para a universidade. Então, coisas que eu aprendi, truques que eu aprendi durante minha experiência de trabalho, estou repassando para vocês agora, mas porque eu fiz o caminho oposto, né? Eu saí do mercado de trabalho para voltar para a universidade. Geralmente as pessoas saem da universidade para o mercado de trabalho e não voltam mais, né? Então, é muita prática, Rodrigo, mas quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas que têm essa experiência, acelera muito esse processo. Tanto é que meu objetivo é que vocês tenham o nível de programação que eu tenho hoje, eu levei 20 e poucos anos para obter, que vocês obtenham isso em 2 anos e meio, que é a conta que eu faço hoje, né? 10 vezes mais rápido, para que você possa entrar no mercado aí, desempenhando como esses colegas nossos estão desempenhando, né? E como eu falei, isso não é um sonho do professor sonhador que espera que isso aconteça. Eu estou vendo isso acontecendo porque eu estou lá no LinkedIn, vendo todo dia eu tenho que dar parabéns para alguém que foi promovido, que está com um emprego melhor, que está viajando para o exterior, que está de passaporte já arrumado, marcando viagem, foto de avião, foto de embarque. Isso é todo dia, não é um dia 2. E olha que eu estou ali com 200 e poucos relacionamentos perto disso, não sei se já chegou a 200 ou está perto de 200. E é só alegria, porque é só o pessoal nesse nível que eu estou te falando. Então, como é que você aprende? A resposta foi muito extensa, mas foi uma oportunidade de conversar essas coisas com vocês. É essa, Rodrigo, é agora.
com muita prática, como eu falei, pega essas plataformas, essas dicas que eu estou dando para você e aproveite os colegas, o monitor, os professores, para vocês formar o melhor possível. Vocês estão na fase excelente, vocês estão no ápice de saúde aí da vida, na fase inicial da vida, muita inteligência, muita saúde. Uns que, graças a Deus, ainda tem os pais que podem bancar financeiramente para que você possa dedicar integralmente ao estudo. Você pode ficar atrás do Netflix a semana toda. Você pode fazer isso com 20, com 30, com 60 anos. Agora, aprender e absorver e ir para frente é agora. É a janela excelente agora. Existem outras, mas a melhor de todas é a que vocês estão passando. Então não perde não. Aproveita. Entendi, professor. Eu fiz essa pergunta porque antes de entrar na UNB, eu me formei na Escola Técnica de Brasília, né? Isso. E o projeto eu programei ele praticamente sozinho. Isso. Então, mas mesmo assim, ainda chegando aqui no curso, eu ainda travo de vez em quando algumas coisas, porque muita coisa que está sendo passada aqui eu não aprendi lá. Não, mas é normal, Rodrigo. Eu vou te falar, só completar uma coisa importante desse negócio de absorver os professores, é isso, né? Eu comecei a trabalhar com maratona justamente com esse objetivo, porque havia alguns alunos, Rodrigo, que eu vinha trabalhando com eles nesse primeiro estágio que eu entrei na FGA, que mostravam que tinha gás para ir mais longe do que eu estava fazendo. Eu não dava a disciplina da forma mais básica possível, mas tinha gente que estava ali em 10, 10, 10 o tempo todo, entendendo tudo muito. Eu falei, pô, esse pessoal aguenta um pouco mais, né? Foi quando eu propus as matérias de maratona pra gente apertar muito o acelerador. Porque a gente faz agora EPC aqui, lá o que eu faço no sábado é muito mais acelerado ainda, né? Mas qual é o ideal, da curva de aprendizado? Rodrigo, é uma curva. Quando você começa a estudar alguma coisa, isso é a teoria do flow que o pessoal usa. O nome flow hoje ficou ruim por causa do podcast, né? Mas isso é uma teoria de um cara... Ele é do leste europeu, o nome dele não dá nem pra pronunciar, é horrível, né? Mas a curva de flow dele é a seguinte. Você tem dois eixos e a ideia do fluxo é ficar mais ou menos perto da reta y igual a x. Porque aqui você tem o nível de desafio daquela atividade, o quando ela é desafiante para você, e o outro eixo qual é mesmo? Agora é o nível de desafio e o nível da sua perícia, né? É mais ou menos aqui. E o que acontece? Se você tem uma atividade, Rodrigo, que ela é muito mais difícil do que sua capacidade atual, você desmotiva. Você fala, não, isso eu não consigo nem entender. Infelizmente isso acontece muito no sábado, tem aluno que tenta estudar lá, mas o nível está tão mais alto que desmotiva o cara e você não vai adiante. Agora, se você está fazendo uma coisa que é muito mais fácil do que você consegue fazer, imagina que eu estou dando um curso de APC e lá na última aula eu ensinasse para vocês somar dois números. A maior parte de vocês sentiu o curso entediado 6 meses, né? 6 meses, 4 meses de curso entediado. Então, o flow é você tentar balancear o que você sabe com o que você está fazendo. Então, quando você está nessa situação, você veio de uma bagagem da escola técnica, mas algumas coisas você não sabe, você está muito próximo da curva ideal do flow. Porque você consegue acompanhar, mas tem alguma coisa ainda te desafiando. E se você conseguir manter esse fluxo, você vai aprender muito. Porque é isso, você tem que estar sempre correndo a próxima coisa que você não sabe ainda. Se você está fazendo a graduação e está tendo facilidade em todas as matérias e não está aprendendo nada, aí você está perdendo seu tempo. Então, você está passando uma matéria com muita facilidade, está na hora de você procurar dentro daquele conteúdo algum desafio. Porque aí, se você está tendo facilidade, é porque aquilo que você está fazendo você tem, já, de certa forma, domínio, né? Então, o fato de você não saber algumas coisas, de certa forma, é interessante, né? Porque abre janelas aí de aprendizado para você. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigadão aí. Nada, eu que agradeço a participação. Eu acabei até me esticando, poderia ter feito mais um problema, mas teremos mais tempo. E ilustrar essas coisas para vocês que, como eu falei para vocês, minha experiência hoje e meu objetivo na universidade é transformar, potencializar, né? Não é transformar porque vocês já têm, né? Potencializar o talento de vocês para que vocês possam levar esse talento ao máximo, né? A gente tem uma janela curta de 5 anos, parece muito, mas é pouco. Para que vocês com esse talento desenvolvido, vocês consigam caminhar sozinho aí e alçar voos aí muito interessantes, né? É muito bom, não só a questão financeira que eu citei, receber um bom salário é legal, porque você está fazendo uma atividade interessante, mas é principalmente uma coisa que nunca falam para vocês e que é muito legal, pessoal. É você ter reconhecimento profissional. Você vai trabalhar, independente do seu salário, você ser aquele cara. Vocês vão, os meninos aí vão saber bem essa situação. Imagina que vocês jogavam futebol na educação física na escola e os times em educação física eram assim, imagina que continue sendo, né? O professor sorteava 2 capitães ali para montar a equipe e ficava todo mundo ali enfileirado e a pessoa, vem fulano, vem Beltrano. E a situação mais triste do mundo é você ser o que fica por último, né? Que ninguém quer você no time, você vai entrar por sobra, né? E profissionalmente às vezes acontece isso, você é a sobra da equipe, né? Toda vez que tem um grande desafio, uma oportunidade, uma viagem, uma formação, uma coisa, você está sempre de fora. Você nunca foi chamado, porque tem gente que responde e sabe mais do que você ali, e você não tem essa satisfação profissional. Mas agora quando você é o cara que a coisa aperta, fulano já, o primeiro telefone que toca é o seu, você vai trabalhar muito, mas você vai ter muita satisfação. Quando você fala, ó, a coisa apertou, tem que ser fulano. Aí você fala, e esse fulano é você, isso aí não tem dinheiro que paga, não. E é isso que eu quero que todos vocês tenham, né? Que vocês sejam esse ponto de referência nas empresas,
no serviço público, na universidade, onde é que vocês forem atuar, né? Quando fala, cadê o time dos caba bom, dos caba forte? Estão todos vocês lá no meio. Esse é o objetivo, tá certo? Temos aqui uma última participação do Bruno. A gente encerra por hoje, professor, pessoal. A gente encerra por hoje, mas a gente volta a fazer exercícios na próxima semana. Eu vou tentar sempre reservar um tempo. Quando não der, a gente acumula aí para sexta-feira, como a gente fez essa semana, mas que a gente continue resolvendo exercícios aqui. Vocês tragam os exercícios que vocês tiverem dificuldade, que a gente vai resolvendo aqui junto. Oi, Bruno, pode falar. Oi, Bruno. Acho que o Bruno está com algum problema no áudio, não estou ouvindo. Se você conseguir falar, fica à vontade, Bruno. O pessoal está participando aqui bastante no chat, legal. Depois da história do talento, vocês me lembrem de contar aí, que eu tenho um caso curioso para contar para vocês, mas é comprido. Mas acredito, todos vocês têm muito talento e muito potencial e não estão nem sabendo. Essa que é a verdade. Vocês descobrem isso um pouquinho mais tarde. Porque vocês estão dando de humilde aqui, mas não tem bobo aqui não. Como é que a pessoa entra na Universidade Federal? Bobo, com certeza, nenhum de vocês é, né? Aqui, com certeza, vocês tiveram um desempenho muito bom até esse momento, senão vocês não teriam passado por esse processo seletivo que vocês passaram, né? Então, daí já desmascara a face aí que vocês não têm talento. Talento vocês têm, às vezes vocês não sabem qual é. Professor? Oi. É uma dúvida, aproveitando que a gente estava falando desse assunto de mercado de trabalho que você estava falando. É o André. Isso, estou ouvindo, André, pode falar. Eu tinha uma dúvida antes de entrar na faculdade, que eu estava pensando se não valia mais a pena fazer um curso técnico de programação diretamente para programação apenas de Python, de outras linguagens de programação, do que a faculdade. Isso. Para você, ainda vale mais a pena fazer a faculdade do que um curso técnico? Mas sem dúvida nenhuma. Quanto a isso aí não existe nem imagem assim de falar, não, tem situações que é melhor. Se você fizer um curso técnico, André, você vai absorver uma habilidade, não estou dizendo que o curso não tenha valor. Mas a partir do momento que você tem a chance de fazer uma graduação, não tem comparação com o que você vai sair lá na frente, porque no curso, os cursos em geral, técnico ou um curso específico de programação, eles vão focar na linguagem particular, na ferramenta, naquele ambiente ali. Se você for para o mercado de trabalho com essa skill e isso mudar, porque muda ao longo dos tempos, você já fica defasado imediatamente. E o que a graduação vai te entregar é uma base sólida o suficiente para você se adaptar em qualquer situação. A gente vai estudar C aqui, mas tem colegas nossos que trabalham com outras linguagens que não estudaram nenhuma vez na faculdade. E hoje são profissionais e muito bem remunerados nessas linguagens. Por quê? Porque tem o fundamento suficiente para programar bem em qualquer uma delas. Que eu falei para você, não basta saber a linguagem, tem que saber resolver problemas, tem que ter fundamento, tem que conhecer cálculo. Oi, professor, está me ouvindo? Estou sim, Bruno, já lhe respondo, só finalizar a resposta para o André. Então, André, faça a graduação. A chance de você sair um programador completo e muito mais capaz é maior porque o foco é diferente, né? O curso tem a sua valia, quem só pode fazer o curso vai ser muito bem-vindo que faça, mas você podendo fazer no ambos, com certeza a graduação vale muito mais. Oi, Bruno, pode falar. Sim, professor. Obrigado. Eu que agradeço, André. Oi, Bruno. O Bruno falou, mas de repente ele caiu o áudio dele de novo, será que foi isso? Oi. Oi, agora tá falando, pode falar, Bruno. Qual que é a diferença do E, aquele E estranho, e a barra vertical? Ok, isso aqui, esses dois operadores são operadores que agem bit a bit, tá? Quando você passa A e B, ou A ou B, ele vai agir nas representações binárias. Aqui eu vou usar o E, a conjunção E lógico bit a bit, tá certo? Então, significando que 1 e 1 é 1 e qualquer outra combinação dá 0, e aqui é o OU lógico, bit a bit. O que significa que 1 ou qualquer coisa dá 1 e só dá 0 quando for 0 ou 0. Essa é a diferença, tá, Bruno? Primeira característica é que ambos agem na representação binária, ou seja, você escreve em bits o valor do A, escreve em bits o valor do B, a linha, aí vai fazendo as contas, bit a bit, esse 0 com esse 1 aqui, se for E, dá 0, porque só dá 1 se ambos forem iguais a 1, como é o caso aqui. E no caso do OU, só dá 0 quando for um par de zeros. 1 ou 0, 0 ou 1, ou 1 ou 1 dá 1. Essa é a diferença, tá? Então é isso, pessoal. A gente torna a conversar e falar sobre os desafios. O Rodrigo completou aqui falando sobre o curso técnico. Ele até testemunhou para a gente agora, porque teve a oportunidade de fazer um curso técnico. Então, para fazer uma diferença... Então, para fazer uma diferença de x igual a tanto e x igual ou x igual a tanto, bem, seria aí, as duas barras ou e? As duas, porque quando você pensa assim, ó, o x é igual a 2,
perdão, são dois aqui, né? Deixa eu escrever de novo. X igual a 2 ou X igual a 5 tem que ser a barra dupla, porque a barra dupla vai considerar tudo isso daqui 1 ou 0, verdadeiro ou falso, e tudo isso 1 ou 0. Então isso é operador lógico. Se você botasse uma barra só, ele pegaria o resultado dessa comparação e ia botar bit a bit, o resultado dessa comparação bit a bit e comparar. Às vezes até bate, mas o que você está querendo dizer na verdade é isso. Você quer essa expressão e pegar se ela é verdadeiro ou falso, essa é verdadeiro ou falso e combinar com o ou, tá? Então isso aqui é chamado operador lógico. Então ele espera expressões dos dois lados, as expressões são verdadeiras ou falsas, tá? Que é 0. Essa é a diferença. Muito obrigado, professor. Nada, Bruno. Então, finalizando, o André tinha perguntado, né? O Rodrigo teve essa experiência de cursar, né? Eu, infelizmente, nunca trabalhei em um curso técnico, né? Até seria uma boa experiência, mas não tive. E agora está fazendo a faculdade, ele pode ir dar um testemunho depois para você, André, que vocês quiserem conversar mais sobre isso. É interessante conhecer as possibilidades que tem, né? Mas a minha percepção hoje, depois o Rodrigo me corrija se eu estiver errado, é que você podendo fazer ambos, a graduação vale muito mais a pena, tá certo? Vou encerrar então as gravações, pessoal, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. A gente retoma as nossas atividades na segunda-feira. Espero que vocês tenham um bom fim de semana, um bom descanso. Anotem as dúvidas, quem for eventualmente tiver a oportunidade de estudar aí, anotem as suas dúvidas. O número das questões que vocês tiverem problemas, guardem o código que vocês tiverem também, a gente pode olhar aqui de repente a submissão errada. E a gente vai no fim das aulas, na medida do possível, tirando todas essas dúvidas, tá? Muito obrigado, pessoal, uma boa tarde.